Boa tarde, pessoal da Web TV L10. Que alegria enorme, mais uma vez. Agora eu, Maílson Lopes, no comando de Guarani e Salão, Salão versus Guarani, na companhia do meu comentarista aqui agora, Adilson Souza. Adilson, boa tarde. Adilson, deixe suas saudações aos nossos telespectadores e fale um pouquinho desse jogo, Adilson. Boa tarde a todos, amigos ouvintes da Web TV L10. Prazer imenso estar aqui mais uma vez, participando dessa grande transmissão. E assim, um grande jogo, né? Assim como foi a primeira partida, o Guarani jogou muito, venceu por 2-1. E tem esse jogo decisivo de hoje, né? Que o time do Salão vem forte aí, vai tentar buscar o resultado, não é isso mesmo? Pronto, já temos imagens do campo, também estamos aí na sua tela e desde já agradecemos o pessoal que nos apoia, que é a Bomdebola.bet, a Adega 268, nossos amigos Elias e Juvan e também o nosso amigo Vando de Zuza. Estamos ao vivo para Guarani versus Salão, Salão versus Guarani. Prontinho, já a bola rola. Quem tá conversando ali no centro ali do campo é o Neguinho, né, que é o capitão da equipe do Salão, e também o Maciel Amaral, que é o capitão da equipe do Guarani. Vocês com belíssimas imagens da Web TV L10. Desde já, como eu falei, a gente agradece demais a audiência de cada um de vocês aí em casa. Adilson, o que você espera desse jogo, Adilson? Salão e Guarani, Adilson? Maílson, eu espero um jogo bem complicado, assim como foi a primeira partida. O time do Salão abriu o placar logo cedo, não foi? Dificultou bastante para o time do Guarani. E, aliás, fez uma bela partida, né? Assim como eu citei no início. E, assim, como foi 2-1, né? O jogo está bem próximo do resultado e eu creio que o Salão vai arriscar tudo aí, tentar esse resultado aí para cima do Guarani. Beleza, estamos prontos, preparados e querendo. Guarani versus Salão, Salão versus Guarani, jogão de volta. Lembrando que o primeiro jogo, Guarani venceu de virada por 2-1, o retorno ficou top. E aí em casa, fala pra gente, imagens, como é que tá? Fala pra gente também como é que tá seu áudio, tá ficando bom, tá legal? É isso aí, agora Nilton tá aqui na direção do nosso VMix, eu na voz, narrando e Adilson comentando, tudo preparado. Quem vai sair com a bola? A equipe do Guarani com Eric Manuel. Voltando de suspensão, não jogou no último jogo, tá com vontade o Eric Manuel. É o time do Guarani hoje 100% completo. Já Adilson fala as peças aí do Guarani e também as peças do Salão. Vamos lá, Haroldo olha para um lado, olha para o outro, já vai conversar com alguém aqui, não sei se é no banco de reservas, se está acontecendo alguma coisa. Já vai falar alguma coisa, deve estar dando boa sorte pro treinador, dizendo, ó, dentro de campo eu comando, você comanda aí fora, né, Adilson? É assim que funciona? Isso aí. Vai conversar também com o treinador, o Edivaldo, lá do Salão, Adilson, a mesma coisa. Você acha uma postura interessante do árbitro, Adilson? Correto, o árbitro tem que estar próximo dos técnicos ali, né? Ser bem esclarecido para que não tenha problema durante a partida. 1 minuto de silêncio aqui vai ser respeitado no estádio municipal Oswaldo Rocha, aqui em Botuporã. A gente também vai respeitar esse 1 minuto de silêncio. Bola está rolando aqui no estádio municipal Oswaldo Rocha. Quem sai com a bola é o Guarani, tá de branco. O Salão tá de azul, não erre. É o Carlos Júnior, tá no jogo, olha só. O Carlos Júnior toca pro Diego. O Diego já lança na frente pro Elias, que domina a marcação dele. Tem um Thales Roberto, baita lateral. Reforço lá de Macaúbas, Adilson. É isso aí, Paulo. Passando pelo chat aqui, respondendo nosso amigo Wellington. Ele procurou se esse é o segundo jogo. Sim, realmente já teve o primeiro. E o time do Guarani venceu por 2-1. Vamos lá, o segundo jogo é jogo de volta. Guarani venceu o primeiro por 2-1, o segundo é agora. E já tem falta pro Guarani. O Guarani gosta de fazer gol dali, gosta de alçar essa bola na área. Quem tá nela é o Jefferson Nego, baita jogador diretamente de Riacho Santana. Olha só, falta pro Guarani. Guarani posicionado, o Jefferson tá nela.
Olha pra área, quem tá com ele? Olha só, o Jefferson jogou errado, errou o Jefferson, nunca vi ele fazendo isso. Vamos lá, olha só. Daqui a pouco eu vou lembrando o nome do jogador. Jogou pro Pedrinho 17, o Pedrinho domina, o Diego chega, tocou pra trás, Thales Roberto tá com ela, segura, toca no meio, tá com ele é o Negueba, número 27. Falta do Maciel ali no Negueba. 2 faltas em menos de 2 minutos, Adil. Será que o jogo vai ser assim o tempo todo? Isso, com certeza. O jogo pegado, todos os seus times vão disputar 100% toda oportunidade que tiver, né? Vamos lá. Quem tá com ela aqui é o zagueirão, é Rodrigo. O nome dele é Newton. Confirma pra mim depois, meu diretor. Jogou lá pra frente, jogou errado. Olha só, o Jefferson sai tocando no meio, o Carlos Júnior tocou pra aqui pro Alan Pablo. Maciel Amaral domina, gira, já viu o lateral direito, Diego, jogou justamente pro Diego. Diego é bom de bola. Jogou pra. Ó, bom de bola, lembra bom de bola. Aposta esportiva. Jogou pra frente, olha só o Diego na marcação dele, tem o Negueba. Jogou na frente o Diego que corre muito. Demorou pra cruzar, jogou nas pernas do Negueba. Primeiro escanteio da partida, Adilson. O Diego chegou muito bem ali. O Diego que fez uma bela primeira partida, viu? Primeiro jogo o Diego jogou muito bem e já conseguiu ali um escanteio pro time do Guarani. Beleza, o pessoal que tá no chat aí, já Adilson vai dar aquele alô, aquele abraço pra vocês. Compartilha esse link, vamos chegar à mesma meta do primeiro jogo. E na tela de vocês aparece um QR Code, né? Pode clicar lá e vai para as apostas do Bom de Bola. E também tem os nossos apoiadores também. Olha só, escanteio, Maciel jogou na área, que bola perigosa, quem chega? Tira de qualquer jeito ali o Igor. Ficou com o Carlos Júnior, jogou pra frente, o Elias domina, vai jogar pro Alan Pablo, bateu direto para fora. Adilson, o Guarani, que venceu a primeira por 2-1. Esse 0-0 classifica o Guarani, mas parece que quer resolver logo no primeiro tempo, Adilson. Com certeza, né? O resultado de 2-1 muito apertado, como a gente vem falando, né? Então tem que partir para cima e buscar esse gol logo cedo. Olha só, o Alan roubou, saiu jogando errado, jogou pro Eric que não domina. Seria uma oportunidade interessante pro Eric que não dominou. A galera do chat mandando aquele alô especial, já tá conversando ali com a gente. Isso é bom demais, essa interação de vocês. Carlos Júnior roubou a frente e o zagueirão lá mesmo é o Rodrigo, tá? Já confirmaram aqui pra mim. Pessoal de casa, como eu falei no primeiro jogo, compartilha o link pra gente dobrar o número de pessoas que estão nos assistindo. O estádio cheio de gente, em casa também muita gente vendo. E tem gente aqui, olha só, o Guarani roubou a bola, vai tabelar o Jefferson, colocou na frente, jogou pro Elias, posição legal, vai chegar na linha de fundo com força, chegou, tem fôlego, vai jogar na área pro Eric, que é bom de bola, tira a zaga do salão. Rapaz, Thales tirou pra frente, ficou com o Negueba vai sair jogando, saiu jogando com o Edivan. Edivan vai lançar, que voltou na correria do Pedrinho, que fez um golaço no jogo passado, Adilson. Sim, um belo gol de voleio, né? Praticamente. Olha só o Carlos Júnior que vem voltando aí de uma baita de uma virose. Não tinha nem certeza se ia vir pro jogo e veio. Tá bem o Carlos Júnior. Tocou aqui embaixo pro Alan Pablo. Alan Pablo com essa... É danadinha esse jogador. O Eric tá impedido. Segurou, olha só. Segurou inteligente. Vai jogar pro Elias nas costas do Thales. Só que esse Thales, Adilson, eu posso falar, pense num lateral inteligente. Olha só, Diego. Guarani fintou de corpo ali o Edivan. O Guarani tá a milhão, tá ligado mesmo. Pablo tá com ela, jogou lá em cima pro Elias. Eric lergueu, perdeu a bola na área, não viu. Será que viu? Jogou pra quem? Pro 22, Alan, errou passe. Ficou com o Elias, agora Elias tá com ela. Segura, vai tocar pro seu quase gêmeos Maciel, não. Falta do Negueba no Maciel, Adilson. Isso, você destacou aí o Thales, é isso? O lateral esquerdo. A bola já tá rolando depois. Pode continuar, Adilson. Isso, mas no primeiro jogo o Diego deitou ali naquele lado esquerdo ali do time do salão, viu, Maílson? Tem que preocupar um pouquinho com a questão da marcação ali, viu? Beleza. Ô, pessoal, obrigado aí pelo Galvão Bueno do Sertão, viu? Fico muito lisonjeado. Bola lançou pra frente, o Elias viu que estava impedido e não foi na marcação. Adilson, quer dar um alô pro pessoal do chat, Adilson? Com certeza, passando e abraçando o nosso amigo Michael Pimenta. Tem o Vitor, foi ele que chamou você de Galvão Bueno. Obrigado, viu? Alô, Thiago Silva, ligadinho aí, curtindo. Edivan, número 20, o Salão agora passou do meio de campo e tá querendo o jogo também. Olha o Negueba, jogou na área, tira de qualquer jeito ali o César Roque, vai ficar aqui com... É impressão minha ou o Alan Pablo tá jogando... Não. Ele voltou pra buscar, ele volta muito, né, Adilson? Isso, ele é aquele meia que busca a bola no pé do zagueiro, né? Isso, rapaz, às vezes se confunde um pouquinho o volante, né? Olha só, o Jefferson jogou pro Alan domina, que uniforme bonito esse do Guarani novo. Olha o Eric, pode ser uma oportunidade de gol, jogou na área pro Elias, passou por todo mundo, vai chegar lá o Diego, não. Thales Roberto, rapaz, tá chegando com facilidade no ataque o Guarani, mas não tá, o último passe tá errando, Adilson, é isso? Porque o finalizador tava criando jogada agora nesse momento, né? Então, tem que corrigir só essa questão aí, o Alan Pablo que tem que cair mais para esse lado esquerdo aqui do ataque
e buscar essa jogada o Eric no meio da área, né? Falta do Maciel Amaral no Galego. Esse Galego é bom de bola, danadinho, brigador, né? É um jogador polivalente, podemos dizer assim. 5 minutos do primeiro tempo, Guarani 0, Salão também 0. Com esse resultado, o Guarani vai passando para a segunda fase para pegar o vencedor de qual partida, Adilson? Lagoa Grande e Professor. Olha só o Rodrigo, zagueirão, que bola perigosa, ela vai direto no gol! Olha só, o Túlio que até então não tinha trabalhado, precisou trabalhar, a bola parecia que ia sair do estádio, mas rapidamente ela caiu, Adilson. Lembrando que Lagoa Grande Professor foi 2-0 o primeiro jogo, né? Primeiro confronto. Isso. E a equipe do Guarani tá gritando, fica esperto, o gordinho do povo tá ali gritando lá embaixo. Tem escanteio pro Carequinha, bateu o Thales Roberto. Thales Roberto é o pé de ouro. Olha só o Thales posicionado, o Salão quer gol, se o Salão fizer, iguala tudo. Jogou essa bola, é bola perigosa direto, olha o Túlio saiu de soco, jogou para da área, o Pedrinho vai cabecear, pegou no ombro, o Elias jogou pro alto, vai ter mais um escanteio, Adilson. Agora o time do Salão parte para cima aí, tentando buscar esse gol tão valioso para ele, né? E já teve uma grande chance ali com a boa defesa do goleiro Túlio. Um abraço especial, aniversariante do dia, Edipo Santos. É aniversário do Edipo, chegou aqui a informação, a gente vai mandando aquele alô. Escanteio, o Salão, Edivan, pega bem na bola, jogou na área, quem é que tira? Tirou o César Roque. E será que dá contra-ataque? Olha só, o Formiguinha errou ali no meio, viu? Ficou com Eric. Eric já manda lá pra velocidade, pra correria do Diego. É o Diego França. Joga na velocidade do Diego. Vai jogar no segundo pau. Foi isso mesmo que ele fez. Alçou, se falhar, sobra. Vai sobrar pra ele, sozinho, Elias. Vai dominar com o número 11. Errou, acho que fez a escolha errada, Adilson. Dominou a bola, ele ficou sem saber se dava um passe, se finalizava, né? Salão sai com ele, olha só o Igor, na marcação César Roque. O Alan Pablo chega pisando, perdeu, ficou com o Igor. Filho do João, jogou aqui de 3 dedos pro Galego, que é muito forte, fisicamente é veloz. Segurou, vai fazer um 2 com o Igor, esperou, vai devolver, não devolve. Maciel na marcação, tá tendo um trabalho danado o Maciel com o Igor, Adilson. E acho que o Bandeirinha acertou esse lateral aqui, viu? A bola pegou no eu ainda. Pronto, o Bandeirinha hoje é o de Orantes, de um lado, do outro é o Robson Barbosa. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo, Adilson. Alô, Gaek, ligado aí, curtindo a transmissão, né? Gaek tá sacando um time aí, viu? Oi de sapo, viu? Olha só, devolveu pro goleiro Túlio. Ele não vai tão bem com os pés, Túlio. Meu Deus, sai sobar com o Pedrinho. Demorou, bateu o time, meu Senhor, bom Jesus. Agora eu fiquei igual um louco aqui, porque errou feio o Túlio, Adilson. Uma saída de bola arriscada do Túlio ali, né? Tentando um passe próximo do ano da marcação. O Túlio com os pés não é grande coisa, mas com a mão pega muito. Então a gente, o que é certo, a gente conhece. Olha só, fez um 2, Eric, Diego França, segurou. Eric jogou pro número 18. Ele é o Jefferson. Ele resolve na maioria das vezes. Diego viu no meio, jogou errado. Thales, lateral para a equipe do Guarani. 8 minutos do primeiro tempo. Guarani 0. O Salão também 0. Já Adilson com 10 minutos vai falar o que ele está entendendo do jogo, qual a estratégia, o que está funcionando e o que não está. Olha só o Diego de novo para cima do Thales. Bem que Adilson falou, a briga ali vai ser interessante o jogo todo, Adilson. Às vezes o Thales deixa um espacinho ali e é onde o Diego sempre consegue aproveitar boas jogadas, né? Aquele espaço que ele deixa ali, aquela indefinição ali. Um alô especial ao pessoal de Malhadinha, Daiane Jesus, nunca perdeu uma transmissão da gente. Tá ligadinha. Aquele abraço, viu? Já estamos com 122 pessoas. Olha só, lateral cobrado. Ficou com o Edivan, número 20. Vai devolver pro Thales, não segurou. Vai girar no meio. Tá esperando alguém aparecer. Ninguém aparece. Cadencia, carrega. Ficou com o Neguinho. Olha só, o Neguinho, número 4. Dá um chutão pra frente, de esquerda, de qualquer jeito. O Diego cabeceou também pra frente. Vai ficar agora lá com Elias. Pode falar, Adilson. Isso, mas mandando um abração aqui também pra... Olha só, Elias tabelou com o Jefferson. Já viu passando, jogou nas costas da zaga. Marcou impedimento, Adilson. Bem no limite ali, né? Jogada rápida, né? Nós já vamos. Jogada rápida. Eu achei que nesse tipo de jogada dificilmente o cara pega impedido, que foi muito rápido, mas já tá marcado. Isso, mandando um abração pro Cosme, tá ligadinho aí, curtindo a transmissão aqui da Web TV. Vamos lá, Diego tá com ela. Já foi o impedimento aí, marcado pelo Robson. Quem tá com ela agora é o Edivan. Segura, vai bater de fora da área, direto pra fora. Não pegou bem na bola o Edivan, Dilson. Ô, Maílson, você havia falado da questão do Túlio. Eu acho que o Túlio é um jogador um goleiro muito bom. Realmente com os pés ele tem um pouco de dificuldade, mas assim, um jogo grande desse, o goleiro não pode arriscar, né, Maílson? Tem que tomar muito cuidado ali atrás, porque esses dois atacantes do Salão costumam pressionar muito a marcação ali. Pronto, alô especial, nosso amigo Christian Saraiva também está na audiência, está assistindo a gente. Jogou,
Olha só o Pablo, bom de bola. Ele já deu uma assistência que foi impedimento. Vai lançar de novo pro Elias. Que belo lançamento. Cabeceou o Thales. Vai dominar o Elias. Será que ele dominou? Dominou. Segurou. Olhou pra área. Diego. Vai jogar na cabeça do Érico. Diego. Bateu direto. Tira lá o zagueirão. O número 60. É o... Qual o nome dele, Newton? É o Popó, né? É isso mesmo. Acho que é o Popó. Tá jogando na lateral lá do Salão. São dois irmãos aí. Olha só, a Guarani tá com ela. Marcel pede alguém para aproximar, não aproxima. Agora sim, lançou aqui pro Eric. Domina. Na marcação do Eric tem ele, é o Luiz Fabiano? Ou Fábio Luciano? Fábio Luciano jogou. O Jefferson vai bater dali. Bateu! Direto pra fora. O Guarani, Adilson, agora você pode falar. Nós temos aí 11 minutos de jogo. Quem você acha que tá melhor na partida, Adilson? 11 minutos de um bom jogo, viu, mas bom início. As duas equipes buscando o gol. Eu acho que o Guarani tá um pouquinho superior. Mas o time do Salão tá arriscando também. O que eu tô achando bonito é esse estádio. Muita gente chegando. Né, muita gente nova, idosos também, é uma galera diferenciada aqui hoje, além de ter muita gente na audiência, tem muita gente também no estádio, aproveitando essa época junina, né, Adilson, que é uma época maravilhosa. Provando que, por mais que tenha Web TV transmitindo, a galera ainda vem pro estádio, né? Olha só, Diego jogou na área no segundo pau, Pablo só pisou no meio, tira lá, de qualquer jeito, o Negueba. Mas eu quero destacar também o grande momento que vive esse goleiro do Salão, né? Me fala o nome dele aí, Newton. Gil, né? O Gil. Muito bom goleiro, fez tá fazendo um belíssimo campeonato. Guarani tá com ela, segurou, jogou no meio, Maciel, pisou, fez um 2 com o Jefferson, fez errado. Dessa vez o Jefferson errou, coisa que ele não é. O zagueirão Rodrigo, direto do Macaúbas, ajuda do Salão. Chutou o Rodrigo, não pegou bem na bola. Pegou, como diz meu amigo Newton Oliveira, pegou na orelha da bola, viu, Adilson? Alô especial, nosso amigo bomdebola.bet. Você que gosta de aposta esportiva, vai lá. Pega a tela do seu celular e aponta aí para esse QR Code que aparece na sua tela e faça sua aposta com responsabilidade. Olha só o Jefferson, colocou na frente. Quem tá com ele é o Jefferson, número 18. Jogou na área, tem desvio. Tira de qualquer jeito ali o volantão da equipe do Salão. Olha só, Alan Pablo, número 22. Carlos Júnior. César Roque. Carlos Júnior. É bom de bola esse bola. Ele jogava no Vitorinha, viu? Jogou aqui, Alan Pablo tentou fazer um 2, não ficou. Pegou no braço de alguém, mandou seguir o jogo. Alan já viu, que bela bola do Alan para o Jefferson Negro. Boa condição, vai bater, voltando. Tirou de qualquer jeito, ou melhor, tirou a zaga inteligentemente o Rodrigo na cobertura, Adilson. A sorte do Salão ali que a bola caiu no pé esquerdo dele, né? Se ele consegue cortar para o pé direito, provavelmente faria um gol. 153 telespectadores simultâneos assistindo. Que maravilha, que bom ter você aqui com a gente. Web TV de volta, vocês pediram, a gente está aqui até o final do campeonato. Faça chuva ou faça sol, não é isso, Newton Oliveira e Adilson? Isso aí. Olha, Mailson, o Vitor falou que até parece que é o Guarani que está precisando do resultado. Deixando um abração aí pro Vinícius Andrade, ligadinho e curtindo nossa transmissão. Vamos lá. Pronto, é isso mesmo, Adilson, viu? O chat pode chamar que você tem moral com nós. Vamos lá, olha só, o Maciel jogou essa bola. Que isso, rapaz? Respondendo aqui o Wellington no chat, eu também achei interessante o Esquerdinha ficar fora do jogo hoje. O Esquerdinha e o Luan, né? Fez um belíssimo jogo, hein? Deve estar poupando, rapaz. Com certeza. Com certeza está poupando o Esquerdinha pro segundo tempo, que é um baita jogador. Olha o tiro de meta de bicuda, esse é das antigas. Jogou o Pedrinho, dominou com o lateral do pé. Já viu o Galego, inteligente também, jogou pra frente. O Túlio não saiu. Domina o Galego na marcação dele, tem um Clériston bom, um baita zagueiro. O Galego joga muito também, esse Galego. Segurou o Galego, vai tocar pro Pedrinho, vai fazer um 2? Jogou, vai fazer um não. Olha só, o Pedrinho segurou, tocou pra trás. O pai do Pedrinho chegou nesse instante ali de chapéuzão no estádio. Não sei se vocês perceberam. Quero destacar a evolução do Pedrinho, viu, mas virou um grande centroavante, um cara muito bom, literalmente um grande centroavante, né? Exatamente, é isso mesmo. Chega a ser redundante, né, de falar esse tipo de coisa aqui. É porque o cara é grande no coração. Alô especial, meu amigo Dan da Turiste, assistindo a gente, Web TV. Não, desliga a TV não, rapaz. Estou mandando aquele alô especial, meu amigo. Você mora no meu coração e não paga aluguel. Agora, se desligar, eu vou ficar bravo, viu? Dan, Dan da Turiste. Eu acaba desenrolado. Web TV L10, mostrando a região para o mundo. Amarelou pro...
Pessoal do chat, ajuda a gente aí. O rapaz aqui, ó, tomou amarelo agora. Tá marcando ali o Elias. Eu esqueci o nome dele. Quem puder ajudar a gente. Ele tá colado ali. Olha só, essa bola é bola perigosa na área! César salvou o gol, hein? Teve um desvio ali. O Túlio parece que ia passar batido, mas o César chega, tira. É escanteio. A gente não pode perder um segundo aqui, que é só lance perigoso. Ó, tem gente dizendo que vai ter... Daqui a pouco a Dilson vai ler. Vamos lá, escanteio para a equipe do Salão. A equipe do Salão, Adilson, depois você fala, mas parece que melhorou na partida, viu? Já teve o terceiro ou quarto escanteio. Olha só, jogou essa bola na área, é bola perigosa, vai ficar com quem? Se roubar ali é perigo, vai ficar com o Rodrigo, chegou rasgando, vai ficar com o Alan Pablo. Alan Pablo sai jogando, a marcação dele tem um Thales Roberto. Olha só o Alan, esperou, procurou. Olha, que visão de jogo do Alan. O Alan tá bem. Segurou. Olha só o Elias. Demorou, Elias. Elias tá cadenciando demais. Vai jogar pro Diego, que corre demais. Segurou, tocou mais atrás. Elias tá com ela. Segura. Vai tocar pro Maciel Amaral. Não, tocou pro César Oliveira. Olha só o César. De novo o Maciel. Vai jogar no Diego. Jogou nele mesmo. O Diego tá bem no jogo. Tá sendo bem solicitado. Jogou, tem desvio. Vai sobrar com quem? Vai tomar a frente ali, não. Olha só o Neguinho. Tirou de qualquer jeito o Neguinho. Se o Elias toma a frente, era um perigo, mas não tomou. Adilson. Maílson passando no chat, abraçando o meu sobrinho Ramon, tá ligado e desejando uma boa transmissão a todos. Alô, Isaac Oliveira curtindo e falou que hoje tem gol do Eric, hein? É, o pessoal gosta muito do Eric, né? Eles dizem que é o H9. É, H9, parece nome de arma, né, irmão? É isso aí. Olha só o Edivan. Segurou. Tá passando do lado dele o Carequinha, Thales Roberto. É Carequinha igual o treinador. Jogou, ou melhor, o narrador. Jogou na área. O Pedrinho cabeceou. Jogou direto pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. 17 minutos do primeiro tempo. Guarani tem 0 e também o Salão tem 0. Adilson, jogo, 2 bolas em campo aí. Não sei qual que tá valendo, né? Se é do Pedrinho lá ele ou se é do César. É isso aí, galera. Tem que falar lá ele toda hora aqui, porque a equipe aqui pega no pé. 171 telespectadores simultâneos. Newton, nós vamos chegar nos 200. Nós vamos chegar. Vamos chegar sim. Pode compartilhar o link. Maciel lançou pro Elias, que corre muito. Na marcação dele tem um Thales. O Eric tomou a frente. Eu acho que ele vai estar impedido. Não, tira lá. Mas por que você dá impedimento se ele não participa da jogada, Newton? Não, eu primeiro que eu não achei que foi impedimento. Eu achei que ele estava impedido sim, que ele correu antes. Só que eu acredito que se a bola não toca, ele não participa e a bola está jogando, deixa as bolas correr. Não é isso? Essa é a minha opinião. Mas depois meu amigo Robson vai ver e nós vamos entrar no consenso. Pediu a bola. É, tá demorando, tá ficando muito tempo com bola fora do campo. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Vamos lá, quem tá com ela lá, o zagueirão Rodrigo. Rodrigo, zagueirão aí da equipe do Salão. Salão, time que tomou poucos gols no campeonato. Muito boa essa equipe, viu? Bem madura. Tá cobrado impedimento ali. Quem tá com ela agora é o Galego. Carregou. O Maciel chega, tira. Olha feio pro Galego que nem olha pra trás. Ele ficou sentindo ali a costela. O Galego, lateral cobrado, dominou. Maciel tá nela, jogou no meio, que perigo. Olha só o Negueba, número 27, vai jogar no meio pro Edivan. Edivan pisa, demorou, cochilou e o Pablo tá correndo mais do que um raio. Jogou pro outro raio chamado Elias. Olha só, será que ele vai alçar na área ou vai carregar? Vai cadenciar, esperou o posicionamento do H9, jogou na perna esquerda, Elias bateu pra fora. A baita oportunidade do Elias, poderia ter mais calma, né, Adilson? Demais, olha, e o Jefferson ia chegando sozinho na frente da área, pedindo a bola, ele não conseguiu. Aquele lado esquerdo ali do Salão tem que corrigir, mas tá um buraco ali, todo mundo chega e passa à vontade ali, viu? Alô especial, você que gosta de aposta esportiva, vai lá no seu celular, mostra, aponta aí a câmera do seu celular para o QR Code e bomdebola.bet e faça suas apostas esportivas. Lembrando que lá você pode parar o seu jogo a qualquer momento e segurar o seu dinheiro. Temos também como apoiador nosso amigo Elias e Gilvan da Adega 268 na Avenida, todo mundo conhece, todo mundo sabe. E também nosso amigo Vando de Zusa, um dos caras que mais apoia o esporte em Botuporã. Falta do Galego no César. Adilson? Respondendo o Lequinho aqui no chat, o jogo do Flamenguinho terminou 4-2 no agregado, foram 8-3. Agora eu vou te falar, perdeu o gol demais no América, né? Abração. Eu sei que já passou, mas perdeu o gol demais. Abração, meu amigo John Carlos curtindo. E quanto foi o primeiro jogo? Você já falou, 4-2. Acho que ele tá falando em referência a Guarani e Salão. Ah, entendi. Olha só o César, já você fala, segurou o César, vai jogar no meio da área, segurou, vai fazer tabelinha, vai chegar o César, chega o Rodrigo, jogou, que bola perigosa, o Thales amaciou, tira o Neguinho. Rapaz, essa tirada do Thales quase que dá uma assistência pro Eric, Adilson.
Pode explicar agora, Adilson, pro John. Isso, o primeiro jogo o Guarani ganhou de 2-1 do time do Salão. E assim, viu? Assim como foi o primeiro jogo, o Guarani tá perdendo muitas oportunidades e pode custar caro depois, viu? E aquela frase pode funcionar, né? Pode fazer valer. Vamos lá só. O Fábio Luciano, não é isso? Luiz Fabiano. Fábio Luciano. Jogou, o Maciel tira, vai ficar com o Carlos Júnior, que é um dos cabeças pensantes dessa equipe. Eric tá aqui com o Eric, tá correndo o campo todo. O Elias também correu lá em cima. Segurou pro Jefferson. Tá jogando muito distante os meias desse ataque, ó. Que é isso, Alan Pablo? Não faz isso, menino. Ele tem família. Bateu de fora. Poderia ter tocado pro Diego, Adilson. O moço Diego toda hora tá sozinho ali, não tá recebendo um passe. Ô, Maílson. Mas, deixa eu só, desculpa, mas ele queria, pô, deu uma finta dessa, eu quero fazer um gol laço, né, rapaz? Pode falar, Adilson. Tem um integrante novo no estádio, no gramado, você viu? É o danadinho. O dia tá recolhendo. Ele tá mordendo a esquerdinha, viu? Não pode morder a esquerda. Será que ele vai jogar pacotinho, hein, Adilson? Ah, isso vai ser do Salão. Quem fala isso não, rapaz? Olha só quem tá com ela, o Jefferson, jogou na perna direita. Chegou com tudo ali, eu tenho que descobrir o nome desse... Esse rapaz tá com a bola, pessoal. Fala pra mim. Olha só, o Alan Pablo, pra mim, até o momento, o melhor do jogo. Tá jogando demais esse menino. Web TV L10, mostrando a região para o mundo. O Roxinho comentou alguma coisa, o Alan ficou sentindo alguma pancada ali. Não, ficou no chão, mas o juiz manda seguir. Igor tá com ela, Maciel perdeu o bote. Jogou aqui pro Negueba, nas costas do Negueba. O César. César que foi bem ali quando subiu o ataque, viu? Demorou, mas quando foi, deu trabalho. Esse toquezinho no meio de campo aí é para envolver o adversário, ou Adilson? Se virar o jogo ali com o Diego tem metade do campo sozinho ali. Verdade, o Carlos Júnior segurou, esperou, viu o Alan Pablo. Essa dupla tá funcionando, número 22, Alan. Vai jogar ali no meio da área, cabeceou o Rodrigo pra frente. Vai ficar com o Galego. E o Galego, uma coisa que ele tem é velocidade. Não tem ninguém com o Galego. Segurou, vai tocar com o Igor. Errou. Sobrou com o Carlos Júnior. Tá jogando bem o Carlos Júnior. Ganhou. Vai carregar também. Opa! Mandou seguir. Falou, ó, Haroldo falou, não foi nada. Segue o jogo. A bola lá pro Pedrinho. Que isso, Cléris? Que homem parece que tem molas nas canelas. Olha só o corredor. O Elias tá com ela na marcação do Elias. Agora o Thales parece que mudou. Passou ali no meio. O Eric jogou errado, Eric. Adilson. Tá parecendo que o Guarani tá com uns 4 jogadores a mais que o Salão, mas tá chega, muito, né? mas chega e tá faltando aquele último passe. Olha só, mais uma bela bola do Alan, parou, segurou, vai fazer a parede o Eric, pisou, esperou, chamou na perna esquerda, será que ele tem, bateu, tem desvio? Escanteio, Adilson. Escanteio, o Roxinho mandou uma crítica aqui bem pesada pro Edivan, né? Mas o problema é que o Edivan não tá vendo agora, né? Mas depois ele vai ver. 164 pessoas, ô gente, vamos chegar a 200? Pra gente fazer uma camisa 200. E outra, quem tá assistindo e não foi inscrito no canal, vamos inscrever, né? Vamos escrever aí, pessoal. E Maílson, mandando abração pro Alexandre Oliveira, que é primo, né? Primo meu, e tá aí curtindo a nossa transmissão. É o Leca? Isso. Olha só, o Alan esperou a bola girar. Se ele esperasse mais um pouquinho... Ele tá com vontade de fazer gol hoje, Nilton? Ele é aquele jogador que gosta de deixar o cara na cara do gol, mas hoje ele tá com muita vontade de fazer gol, Nilton. Eu tô achando tá fácil o jogo. O jogo do Guarani tá fácil, mas tá precisando só caprichar ali, viu? É aquele fácil que a gente diz no sentido de ter muita oportunidade, é isso? Muita bola no pé todo momento e próximo da área ali, só precisa caprichar. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. E a galera tá chegando em peso no estádio. Aquela conversinha que eu ouço por aí não é verdade. Olha só, o Galego colocou na frente o Alan Pablo. Que isso, Alan Pablo? Tá demais, garotinho. Isso é medo de perder a posição, né? 26 minutos do primeiro tempo. Jogo de volta. No agregado, o Guarani tem 2, o Salão tem 1. E no jogo de hoje tá 0-0. Mais uma vez o Alan. O Alan tá correndo muito mais que o... o Alan, ele tem uma coisa boa e ao mesmo tempo é ruim. Ele ajuda a cobrir demais o lateral e às vezes quando precisa ele cansa lá na frente. Mas esse lado bom dele da marcação ajuda demais a lateral, viu? Ele tá dobrando ali com o César. Olha só, chegou Pedrinho, na marcação do Pedrinho, o Maciel. Tiro de meta para a equipe do Guarani. Adilson. Grande Genivaldo curtindo a transmissão. E o Edson Silva Pereira chegou aí na live para curtir. Vamos chegar aos 200, né, Maílson? Vamos sim, o Edno Silva Pereira. Aquele abraço, Edno. Gaek de Jesus. Bora, Salão. Diz o Gaek. Vamos lá, olha só. Tem um corredor pela frente aqui. O César jogou pro Eric. O Robson deu impedimento. Adilson. Isso. Alô, Alessandra curtindo também. Tá mandando um alô aí pra gente no chat.
Eu gosto. É isso aí, o Henri do Grau. Pablo não tem. Pablo, a parada técnica, quando tem parada técnica, eu aproveito para agradecer as pessoas que nos apoiam, Adilson. Porque, hein, Mailson? Essa questão do Alan Pablo aqui, no primeiro jogo, o Alan Pablo foi um pouquinho abaixo, né? E o Luan, que entrou no lugar dele, entrou muito bem e participativo, criou muitas chances, inclusive contribuiu muito para a virada do jogo. Beleza, pessoal, aproveitando a parada técnica para agradecer os nossos apoiadores. Alô, bomdebola.bet, você que quer fazer sua aposta esportiva, é só pegar a câmera do seu celular, apontar para esse QR Code que aparece na sua tela e poder fazer a sua aposta esportiva, aposta de qualidade e responsabilidade. Agradecer também o pessoal da Adega 268, nosso amigo Elias e também o Gilvan, que está nos apoiando nessa empreitada, nesse jogo, nesse campeonato, nessa rodada. E agradecer também nosso amigo de longas datas, nosso amigo Vando de Zuza. Ô Anselmo, eu vou, se for por sua conta, eu vou sim, cara. Quando eu saio do jogo, eu saio daquele jeito, seco. Tamo junto. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Agradecendo também meus amigos lá do São Paulo, do Gesso Bahia, né? Tá lá em São Mateus assistindo. Pessoal do Guarapiranga, pessoal de Taipas, pessoal da Casa Verde, bairro do Limão, Carapicuíba, Barueri. Muita gente boa assistindo a gente, muita amizade a gente faz por aí. E o pessoal, Alessandra Dia dizendo, melhor transmissão, TV L10 é top. Olha que coisa boa ler esses comentários. A gente voltou, né? Graças a Deus aí para poder transmitir. Luciné, quero sim um cafezinho, meu amigo Newton. Alô, Draiol Decor. Alô, especial meu amigo Adeilton da Draiol. Draiol Decor, pode colocar o nome na tela aí também, né? Aproveita aí pra nós. A Draiol já é bem divulgada, mas dá pra divulgar mais ainda. Nunca é demais. Tamo junto. Edno Silva Pereira, Gaieca de Jesus, Anselmo, também o Lequinho Santista, Dion Carlos. Muita gente, Adilson assistindo a gente, comentando. É assim que a gente gosta. O pessoal participa e a gente arrocha. Isso aí, respondendo a minha amiga a Lucinéia, abração para ela e para o seu pai, tá curtindo a transmissão. Assim, Lu, é porque o time do Salão tá desfazendo, né, muito fácil da bola, entregando para o time do Guarani. E o Guarani a todo momento tá com a bola no pé próximo da grande área. E isso é um risco da equipe do Salão, né? Que a qualquer momento, qualquer passe que acertar ali, o Guarani pode estar abrindo o placar, porque sempre tá por ali. E é por esse motivo que eu citei que tá tendo mais facilidade no jogo. Exatamente, aqui os comentários é de comentarista e não de torcedor. Alô, Breno Luiz, tá assistindo a gente aqui direto do estádio. O Pedrinho brigou, vai sobrar com ele, é forte fisicamente o Pedrinho. O jogo já voltou a rolar, a parada técnica, ou melhor, parada para hidratação. É o nome mais moderno que existe. Pedrinho jogou na área, a bola saiu, é tiro de meta para o Túlio. Grande Ademilson, respondendo você aí, o técnico do Salão é o Edivaldo. Edivaldo de Zé Vaqueiro. Ele era do Bahia, agora tá no Salão. E por enquanto, Guarani 0, Salão também 0. É jogo de volta. O primeiro foi 2-1 pro Guarani. Carlos Júnior tocou lá em cima pro Diego, vai pedir para receber, vai lançar. É muito lançamento, muito bola aérea, muita bola para brigar, Deus. Tem que ser mais no chão esse negócio. Olha só que bola. Nossa, eu quase que ia falar uma besteira aqui, o pessoal ia recortar, viu? Eu ia falar, igual vi um narrador falando, mas não pode falar essas coisas não. Lá ele, né? Vamos lá, eles podem, né? A gente não. Vamos lá, jogou. Quem tá com ela? Jefferson, no 18. Ele tá querendo o jogo. Jogou no meio pro Pablo. Pablo vai devolver pro Jefferson, seria pelo alto, mas eu acho que ele não conseguiu fazer da forma que queria. O Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Olha só, o Jefferson tá com ela, segurou o Jefferson, vai passar o Elias. Que bola pro Elias, tá sozinho, pode fazer, perdeu! Jogou mais atrás pro Eric, que bate 3 dedos, tem desvio, tira de qualquer... Gol perdido, Adilson, agora do Elias? Com certeza, Elias conseguiu dar um drible ali, mas não teve o tempo de finalizar ali. Adilson, essa jogada do Elias, se ele já chega chapando, não colocaria mais dificuldade pro goleiro, Elias? Adilson? Com certeza, o espaço era muito curto, né, para ele tentar o drible ali, mas tá perdendo muito gol o time do Guarani. Agradecer também o elogio da Lídia Gonçalves, dizendo que ela concorda com a Alessandra Dias, dizendo que é a melhor transmissão. Obrigado, Alessandra Dias. Obrigado, a Lídia Gonçalves. São vocês que fazem nós estarmos aqui levando o melhor para você.
certeza. Ah, sim, Elidio Gonçalves esteve aqui ontem nos ajudando na limpeza e também no apoio moral. Fez um videozinho, marcou a gente. De vez em quando elas ajudam, brincadeira. Olha só, o César jogou no meio pro outro César. De César para César. Marcel Amaral. Edivan chega dando aquele encontrão no corpo. Segurou. Lançou aqui pro Jefferson com dificuldade, mas ele sabe jogar. O Igor atrapalhou. 1, 2. Será que vai fazer falta? Mordeu. 1, 2, 3. Opa, é falta, Dilson. Isso. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Adilson, quer falar alguma coisa, Adilson? Não, pode prosseguir. Pronto, o Jefferson jogou ali. Eu fiquei olhando para ele, ele ficou olhando para mim. Quase que trocamos olhares. Olha só, o César jogou pro Alan Pablo, que tá bem, cortou. O volante jogou no meio, dominou. O vai fazer 1, 2, não, cabeceou pro alto. O Rodrigo brigou com o Negueba. Ah, para ganhar do Negueba no alto, rapaz, tem que ser mais alto do que ele, como é grande. Impedimento do Pablo. Adilson. Abraçando aí nosso amigo Tiago Conceição, boa tarde. E 100% a transmissão, um abração aí. Que massa, que massa. O Gaek não para não, viu? Falou com o Barabé, o palco. É isso aí. Quero ver a hora que eu chegar aí, se vão cumprir. Daqui a pouco eu chego aí, tomo umas 4. Ei, deu vintão aqui. Eu não vou pagar não, bicho. Vou pagar aquela moral que eu tô dando pra esse bar. E não patrocinou nada, viu, Adilson? É só pela amizade. Eu até achei que tivesse patrocinando aí, viu? Eu tô esperando. Brincadeira. Tamo junto. Olha só, o Pedrinho do Abel. Segurou, jogou atrás pro Igor. Errado, quem tá na área ali é o Carlos Júnior, cabeça pensante desse time, apesar de ser volante. Errou, fui elogiar, ele errou, mas tentou roubar, não sobrou pro Galego. Tira lá o César, Adilson, depois você fala. Sobrou o Carlos Júnior de novo, ele já viu o Eric, não, jogou aqui embaixo pro Alan Pablo, que tá querendo o jogo, número 22, vai pedalar pra cima, vai jogar nas costas, jogou nas costas, Jefferson Negro, vai jogar na área pro Eric, olha só, o Eric é bom assim, bateu, pé do goleiro! Esse goleiro é danadinho, Adilson. 2 defesas já milagrosas, Adilson. A gente vem destacando a qualidade desse goleiro, principalmente nessa competição. Ele que já havia fechado o gol na primeira partida e foi muito bem agora, viu? Rapaz, é aquela queima-roupa, né? Ele tá ali no meizão, ele só bota o braço assim, porque se vai no canto não tem o que fazer. Mas ele tá bem posicionado, isso que vale, né, Adilson? E muito confiante, Olha, né? a parede do Eric faz muito bem esse tipo de jogada. A parede foi o que ele fez agora, aquele pivôzão de futsal e funcionou. Olha só, Marcel, gira o jogo aqui pro seu irmão gêmeo, Jefferson Negro, dominou no peito, fez dormir. Ele, olha só, entre as pernas, vai jogar na área de novo o Alan Pablo e agora vai chegar com o Elias. Não marcou falta pra ninguém, deu um encontrão e segue o jogo. E o Guarani segue perdendo gol, né? Você realmente, se você observar as oportunidades claras e manifestas de gol foram do Guarani. Marcel Amaral segura, tocou, já você falar disso. Pode falar disso. Lembrando que o resultado é só 2-1, viu, Maílson? Muito pouco. Pablo tá com ela, o Alan Pablo tá a fim de jogo, vai chamar no X1. Perdeu a bola, tiro de meta que favorece a equipe do Salão, Adilson. Popó foi muito bem ali agora. É o Fábio Luciano, né? Galera, quem mandou, né? Quem mandou? Vera Guedes tá aí assim a gente, né, Adilson? A Vera Guedes, você já falou dela? Não, tem uma galera aqui que passa batido, né? É muita coisa, né? Graças a Deus, muita gente aí chegando. A gente agradece demais vocês. Principalmente a galera que tá em São Paulo mandando aquele abraço. O Thiago Conceição meio tá lá em Carapicuíba. Ele é daqui, mas tá em São Paulo. Então, isso aqui favorece demais quem tá distante. Vamos lá, quem tá com ela lá é o Negueba. O Negueba é bem, é forte fisicamente, é inteligente, é jogador brigador. Vai alçar na hora o Thales pra quem chega nas mãos do goleirão Túlio. Deixa eu ver aqui. 34 minutos do primeiro tempo. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Guarani 0. Salão também 0 no agregado. Olha, se ele tivesse acreditado, tinha dado certo. Vai jogar. Será que esse goleirão é bom com o pé? Vamos ver se ele é bom com o pé. É bom com o pé, Adilson. Não, o Gil tá muito bem, confiante demais. Fazendo um belo jogo. O que foi aquilo no meio de campo ali, Adilson? Será que eles estavam treinando aquela altinha? Aquecendo, né? Vamos lá. Olha só o Igor, que bola de 3 dedos. Mas foi muito diferenciada. O gordinho tá aqui gritando, só que o câmera não tá perto da gente, ele não tá ouvindo o que a gente fala, mas a gente tá aqui gritando. Abração, meu amigo Vandique Matos, curtindo a nossa transmissão. Alô, Wellington. Tá mandando uma crítica aqui pra cima do Elias, viu, Wellington? O pessoal de casa tem que arrochar. A gente aqui só faz nosso trabalho. Vamos lá, olha só, o Alan Pablo de 3 dedos, bateu a bola, vai quicar nas mãos do goleiro Gil Bahia. Fácil demais pro Gil.
Mas o Alessandro tá procurando cadê o Gordinho. O Gordinho que é o torcedor. Eu falei pra ela que ele tá ali na nossa Símbolo, frente, né? porém o câmera ele não consegue nos ouvir. Mas a partir da semana que vem a gente vai colocar um áudio também no câmera, pra quando a gente falar ele já foca no cara. Exatamente. É isso. Olha só, o César Roque segurou, tocou mais atrás pro jogador, o outro César, que eu ia falar aquela hora dele. O César é um jogador polivalente, ficou uma temporada parado por lesão no joelho. Foi LCA, Nilton? Isso, e agora já voltou e voltou aparentemente, parece que nem teve lesão, viu? Parece que voltou com tudo aí o César, o zagueirão do Guarani. Olha só, Alan Pablo tá com ela, segurou, esperou, ninguém passou. Alan Pablo vai fazer um 2 com o Jefferson. Olha só, o Jefferson todo de corpo, colocou na frente, olha só, é perigoso o Jefferson. Jogou no meio, vai chutar dali, não, segurou, cadenciou. Elias de novo, tocou no meio pro Maciel. Demorou demais, o Diego passou sozinho. Olha só, o Jefferson, boa pro Elias. Mais uma. Chega com tudo, mas acaba... É impressionante como o time do Guarani não aproveita esse espaço que acha ali do lado esquerdo do time do Salão, né? Sempre busca um passe mais difícil e acaba o Diego passando ali batido. Salão tá com ela no meio de campo, com o Edivan. Tocou pro Thales, que é um lateral que vira ponta todo momento. Olha só, jogou no meio pro Edivan. Chuta bem de fora da área, ele vai fazer isso mesmo. Bateu o Edivan. Mas hoje ele não tá tão bem, viu, Adilson? O Nilton que tá registrando todas as imagens aqui no make, fazendo um make-off, né? Atrás das câmeras aqui. Lembrando que hoje ele usou uma imagem minha aí que eu creio que foi do IA, viu? Não. Eu não sou bonito daquele jeito, cara. Você é bonito daquele jeito, sim. Você é louco, hein? Olha, vamos lá. Olha, Elias tá com ela, lançou pro Eric. Eric pisa. Toca mais atrás. Elias de novo. Elias tá participando todo momento. Vai finalizar de esquerda, não. Tocou pra quem? Pro Maciel. Maciel parece que tá cansado. Cochilou, não. Figurou. Maciel. É o Jefferson. Vai jogar de esquerda, não. Pisou o Jefferson. Na marcação dele tem um... Vou chamar de formiguinha, até lembrar o nome dele. Jogou lá no meio pro Edivan, que dominou pro Thales Roberto. Vai sair jogando lá com o Galego. Na marcação do Galego vai ter o Carlos Júnior. Olha só, o Galego tá com ela, segura. Toca mais atrás pro Thales. O Thales vai dar um chutão pra frente que pode virar um lançamento. Vai sobrar pro Pedrinho, que é forte fisicamente. Olha só. Se ele consegue colocar na frente, eu disse, era perigosa. É complicado que o Pedrinho tá contra 3 zagueiros ali, né? Tem 3 zagueiros marcando o Pedrinho. E completando aqui o comentário com a Lucinéia, o time do Salão é um time muito bom. É uma equipe perigosíssima. O Pedrinho joga muito. Já falamos do Galego aqui, que joga demais. Então, o time do Guarani tá perdendo muita oportunidade. Olha só, mais uma bola pro Elias, que é forte, jogou na frente e bateu, olha o gol! Marcou falta ali do Elias, do zagueiro Rodrigo, Adilson. Eu também achei que foi falta. Eu também que você achou, é isso aqui. Adilson, eu vou tomar a frente aqui, um abraço, pessoal. A Vânia pediu um abraço, Vânia Silva, né? Também o Adenilson de Matos, também, aquele abraço pra vocês. E o Wellington Costa falou, esse Elias... tá de ressaca, é isso ele falou? Será que tá de ressaca? Eu acho que não, o Elias tá roubou bem... mais uma bola, Alan Pablo, desculpa, Adilson colocou na frente, olha só que bela bola pro Eric sozinho, deixa eu ver se bate bem de fora pra fora, que isso, tá rapaz? Perdendo gol demais, parece que é um treino e querem fazer só gols bonitos, Adilson. E o que a gente tava falando sobre o Elias tá achando oportunidade, não tá aproveitando e isso pesa pro atacante, né? Quanto mais você perde gol, você perde a confiança. Mas aí eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o Alan Pablo já tá revoltado ali. Tanta bola que ele rouba, deixa os caras na cara do gol e não faz. Ele vai chutar todo mundo no intervalo, vai xingar e tem que com razão. Não tem que... Não, tem que reclamar mesmo. Vamos lá. Olha só, Elias. Já estamos chegando aos 40 minutos. Olha só que bela bola. Gol! Gol! É do Guarani! Na marca dos 39 minutos do primeiro tempo, quando a gente dizia o Elias não tá fazendo, tá chegando e não faz, ele vai lá e pega o goleiro um pouco adiantado e faz de cobertura, Adilson! Golaço do Elias, né? Calando minha boca aqui o Elias. Mas assim, Maílson, eu achei que o Gil nessa deu uma facilitada ali, viu? Ele saiu antes do tempo, será que foi o sol? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Rapaz, perderam 6 gols para poder fazer um, Adilson. Será que agora desenrola esse trem? A gente vem falando aqui que o time do Guarani tá criando muito próximo da área e a qualquer momento ia fazer esse gol, não é isso? Assistência do Alan Pablo, mais uma. Agora ele deve estar falando assim, ufa, me viram aqui, rapaz. Porque já era para ter tido a assistência, ele tocou pro Elias, o Elias chutou. Ou foi falta? Olha aí o replay depois, Nilton, para mim. Se tem toque, é assistência. Confere aí. Vamos lá, tem falta ali. Olha, falta perigosa agora. Não? O Binho me enganou aqui, então. Que é isso, Binho?
Você quebra o narrador, rapaz. Não, ele merecia já ter umas 2 assistências aí, né? Se os caras tivessem O Binho colocou a assistência do Alan, agora tá dizendo chama. Mas tá bom, mas independente de qualquer coisa, agora vamos falar um pouquinho do jogo. Perdeu muita oportunidade pra fazer um gol quando parecia ser fácil, Adilson. Ou melhor, fácil pro goleiro, quer dizer. Exatamente, perdeu gols fáceis e fez o mais difícil que ninguém nem esperava. Nem o narrador deu uma travada assim que imaginou que ele ia dominar com as mãos e sair jogando. Ué, rapaz, aí eu não entendi. Esse massageiro voluntarioso, viu? É muito bom, o coração dele é gigante. É isso aí, pessoal. Aí, o Wellington no chat concordou comigo, mas acho que o Gil nessa... Será que não foi o top? Ó, o sol? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Sido, viu? O Isaac Oliveira te deu uma cutucada aqui. Se tá de ressaca, tá assim, imagina se não tivesse. Mas Adilson, tá arrumando briga com o pessoal, Adilson. Não, mas lembrando que em nenhum momento eu falei que eu acho que ele não tava de ressaca, não. Pode voltar no comentário aí, viu? É o pessoal do chat que falou que ele tava com ressaca. O Edilson Leão fez um comentário que eu não posso fazer. Mas Adilson poderia, mas ele falou. Isso não foi um golaço, foi um frangaço, ele tá falando. Mas é o sódio. Eu também não concordo que foi frango, não. Eu desconfio que foi o reflexo do sol ali que atrapalhou ele, viu? O gordinho já tá endoidando ali embaixo. Eu vou pedir meu câmera de vez em quando pra mostrar ele. Adilson, mas assim, falando sério, falando do jogo, o Elias já tava, não sei se é merecendo, mas com tanta oportunidade que tava aparecendo, ele não fazia, né, de dentro da área, fez de fora da área, e o Guarani tá melhor na partida, só que tem falta perigosa agora pro Salão, e vamos ver o que acontece. 42 minutos do primeiro tempo. Salão tem 0, o Guarani tem 1 no agregado. O Guarani tem 3, o Salão tem 1 com esse placar. O Guarani já vai passando aí para a semifinal. Apesar do Binho tá torcendo para que a gente coloque assistência pro Pablo aí, eu acho que não foi, não. Mas tá dizendo, se ele tá falando, eu vou com meus internautas. Foi assistência do Alan Pablo, vamos anotar. Olha só, o Eric vai brigar com o Thales Roberto, segura o Thales, o Carequinha, segurou o jogo no meio para quem pro Edivan, na marcação de Edivan tem o Diego Guedes, agora quem tá com ela é o Negueba, que parece que vai adiantar um pouquinho, vai tentar empatar esse jogo e colocar fogo na partida, jogo no meio pro o Thales perdeu pro Maciel e pode dar contra de pedido, não. Mandou seguir o juiz, eu achei que tava, mas ele manda seguir. Olha só o Eric, vai vir no segundo pau pro o Elias sozinho, cabeceou, sobrou. Que isso? Quase o Elias faz um gol inimaginário, uma loucura, rapaz. Eu não entendi a jogada, eu não sei nem o nome. Qual o nome desse movimento aí, Adilson? O Escorpião, né? Eguita, né? Aquele goleiro, mas... O do Escorpião, ele né? Pensou se faz um gol desse jeito, ele poderia recortar e mandar pra... Muito bom, muito bom. Mas assim, mais uma defesaça, o Gil salvou ali agora, viu? Eu achei que essa bola do Eric pro Elias tinha que ser no chão. Vamos lá, olha só, o Pedrinho jogou no meio da área também pro Galego. Se o Galego chega chutando, poderia ser dificuldade pro Túlio, mas não conseguiu. Muito bom pra torcida, bom pro narrador, bom pro comentarista, bom pra todo mundo. Vamos lá, o pessoal que falou, meu Deus, essa jogada do Elias. Alan Pablo de novo, rapaz. Esse homem tá com a bola colada no pé, vai bater de fora da área. O Alan, mais uma vez. Eu tô falando que ele tá doido pra fazer o gol dele, mas não tá conseguindo acertar. Mas, pra mim, ninguém nem perguntou, mas a gente já toma a frente. Isso. O melhor jogador do primeiro tempo foi o Alan. Disparado. Isso, tem sido o jogador que mais busca, né? Mais cria a jogada dele. Mais uma vez roubou, olha só, o Carlos Júnior tocou pro Eric, trocou errado. Ficou ali com Fábio Luciano, jogou na frente. Vai mudar o Salão? É isso que eu tô vendo? Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Quem vai sair? Jogou errado agora será que o Euler Igor tá sentindo o joelho, né? Olha só, Elias dominou no peito. Tá sozinho, vai carregar até o final. O Rodrigo tá na marcação. Chamou no X1, bateu de perna esquerda. Não, enganou todo mundo aqui. Olha só, número 11, Elias. Na marcação dele, o Fábio. É o Fábio Popó. Eu acho que é o Popó, não sei. Tocou mais atrás. Maciel, segura, Maciel. Vai jogar no meio pro Jefferson. É ele mesmo, Jefferson. Vai pedalar pra cima do marcador, vai bater de direita. Tem desvio, vai ficar com o Eric sozinho. O Eric poderia ter cabeceado, que ela pegou a velocidade. Sobrou com o Maciel Amaral direto no Neguinho. A bola sai por escanteio. Adilson. E segue o time do Guarani pressionando o Salão ali, buscando o segundo gol. Mas até parece que é o Guarani que tá precisando do resultado, né? Rapaz, mas o Guarani, eu acho que no último jogo, né, sofreu muito, né, entendeu nesse jogo que tinha que ir pra cima dos caras, não esperar os caras virem. Abraçando o Pedro Silva e a Marilene.
Ô, Maílson, tem alteração aqui no time do Salão e vai sair o Euler. Eulerigo? Isso. Júlio, com certeza ali. Ele não tá mancando, mas com certeza. E é uma perda imensa que esse Euler joga muito. Demais. Entra Diogo, número 3, sai Eulerigo. Vamos lá, o Diogo é grandão. O Diogo foi meu aluno no handebol. Handebol é um monstro, não sei no futebol. Vamos ver hoje. Vamos lá, olha só, o Jefferson jogou essa bola na área. Que bola perigosa, vai pegar na cabeça do César, vai cabeceou pro meio. Tira de qualquer jeito lá o Rodrigo. Ai, meu Deus do céu. Que isso, olha só, o Alan que tá com vontade de fazer o gol dele nas mãos do goleiro Gil. Firme o Gil, né? O Alan vai conversar muito amanhã comigo. Porque... Bela defesa do Muito Gil. bom. Pedrinho. César Roque bateu no braço do Pedro, mas o juiz não viu, mas eu vi. O Bandeira viu também. Vamos lá, olha só o Pedro. O Pedro tá com ela, segurou o Pedro, jogou no meio da área. Eu pensei que o Clécio ia dominar no peito, que ele adora dominar no peito e sair jogando. Mas eu tô dentro da área pequena, é perigoso. Ó o Negueba, forte, segurou. Carlos Júnior marcando. Maciel, jogou. Galego, brigou. Vai sobrar com 20. Edivan que chuta bem, jogou pra ninguém. Ô, mas você falou do Negueba, tá sumido, né, mas sumido do jogo. Por isso que esse time Salão também não tá. Ele tá se doando muito, Adil. Você pode observar que ele tá assim, joga de atacante, depois vem pra volância, vem pra lateral. Olha só o Formiguinha, que eu vou descobrir o nome dele daqui a pouco no intervalo. Jogou pra lateral. Bom jogador também. Demais, joga muito esse volante aí do time do Salão. É ele mesmo. A Lucinéia, por gentileza, fala o nome dele pra gente. Isso, galera, o que vocês estão achando do jogo? Tamo junto. Tem lateral que favorece a equipe do Guarani. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. Olha só, segurou o Eric, tocou mais atrás. Quem tá com ela é o Carlos Júnior. Carlos Júnior domina, toca no meio. Maciel Amaral brigou com o Eric, fintou lá o pequenininho Formiguinha. Tem falta do Eric no pequeno Formiguinha. E aí, galera, fala pra gente como que tá a imagem, como que tá a voz. Fala pra gente. Vamos lá, jogou. Quem tá com ele é ele. Vou chamar de Formiguinha até lembrar o nome dele. André, chegou. Pronto, agora é você, André. O pequeno André. Jogou no meio, para o Edivan. Edivan vai jogar aqui. Pra quem? Pro Galego. Tem desvio. Sobrou com o Clériton. Vai sair jogando com ele. Alan que é lateral, é meia, é atacante, é centroavante, é tudo nesse time. Jogou pro Elias. Não deixa sair, Elias. Não deixou mesmo, não. Segurou. Uniforme bonito dos dois times. Olha só o Elias. O Alan passou com tudo ali. Esperou a bola pra ele. Deve estar bravo. Olha só. O Jefferson viu ali o Diego. Hein? Tem um corredor gigante pra jogar. Vai alçar na área o Diego. Na cabeça de quem? Que isso, Gil? Vai ficar na área. Ficou sentindo. O Alan deu no segundo pau. Pra fora! Vou repetir, o Alan gosta mais de dar passe e pagou, mas hoje ele quer porque quer guardar o dele. Tá, pra ele, o jogo tá fácil pro Guarani, tá fácil, é porque tá perdendo muitas oportunidades, viu, Maestro? Acredito que a imagem tá boa, acredito que a narração e comentários tá bom. Vendo, né? E eu quero dizer, eles vão assistir esse jogo e vão falar, meu Deus, como que eu consegui perder tantos gols? Né, Nilson, meu diretor, e Adilson, não tem condições. Mas é isso, pode falar, Adilson. Mas eu queria responder uma pergunta do amigo lá em cima, lá, o Adenilson perguntou como foi as nossas festas aqui. Eu gostei demais, viu? Parabéns, gostei do São João, muito bom. Uma sonorização top. Coisa que a gente ouvia há muito tempo, né, Marcos? Bom, muito bom. Realmente, a gente faz parte dessa área artística. Eu confesso que, relacionada a som, não tenho o que falar mesmo, não. Adilson, quero mandar uma aula especial para... ela vi aqui, acabei de ver. Liliane Almeida Gonçalves. É minha cunhada lá em Santa Luzia, Minas Gerais, assistindo a gente. Enchendo a bola sua, nem sabia que ela estava aí. Mas um abraço, minha cunhada é Cunha Liliane. Melhor narrador, hein? Lid sai espalhando pro mundo todo. Olha só, essa bola tá na área. Olha só o Galego. O Galego perdeu uma chance clara agora, Adilson. 49 minutos. Desculpa, já teve? Só 20 minutos? Deu uma a mais então, né? Com certeza foi uma a mais, que a gente não viu os outros, que o jogo tava tão frenético. Acredito que sim. Olha o Negueba, conseguiu levar na força e na coragem. Ele é bom de bola, grandão. Vai bater de fora da área, não, e enganou todo mundo. Segurou, vai colocar na frente. Quem chegou foi o César. O César tá danado. Vai sobrar com o Alan. Vai ter mais um contra-ataque. Pode ser o último lance do jogo, do primeiro tempo. Vai correr o Jefferson, já correu. O Alan mandou. Desviou. Se fosse um pouquinho mais forte, seria melhor. Mas tem crédito esse menino, Alan Pablo, número 22. Olha só o Diogo, carregou, tocou no meio pro Negueba. Dois gigantes ali no meio de campo agora. Vai tocar aqui embaixo pro Thales. Mudou de lado o Thales, virou que um ponta direita agora. E o André virou lateral esquerdo agora. Olha só, o Thales corre demais, deixou o Alan pra trás. Não chegou, teve um carrinho que não toca o juiz. Olha só o Pedrinho de perna esquerda. Que isso, o Galego. Sobrou com o Edivan, bateu, tem desvio, que tira e ganha esse.
Tira de qualquer jeito, olha só, Carlos Júnior vai jogar na frente, pode sair agora o último contra-ataque do jogo. Tá com o Elias, esse carro e mais do que o vento. Parece o Elias, olha só, o Elias vai entrar com bola e tudo, lá ele jogou no meio da área, breca lá o Elias. Jogou pro Jefferson Nego, acaba esse jogo, meu Deus, que conversa errada é essa? Olha só o Diego Francis Guedes, jogou pro Jefferson Nego, a torcida tá a milhão, a torcida tá loucura. Olha só, o Jefferson pisou, vai ficar ali com Fábio Luciano. Bela roubada de bola, né, Adilson? Sim, o Maílson. Vamos a 51? Já estamos com 51 do primeiro tempo e nada de o juiz acabar. Tá gostando do jogo. Deu falta ali do Clériston no Pedro. Parece que foi uma falta assim meia forçada, né? Demorou pra marcar. O juizão ficou em dúvida ali e sinalizou. Acho que é o último lance da partida, né? Alô, Ademir. Lembra do Ademir jogando bola? Pelas Caraíbas? E já jogou muito pelo exatamente. Aquela época que o Salão chegou na final, ou foi campeão, não me recordo. Eu lembro que jogou muito, mas infelizmente um problema no joelho tirou o Ademir aí. Mas aquele abraço, viu, Ademir? Tamo junto e também você que tá mandando um alô pro Ademir, que é o Adenilson. Vamos lá, agora eu acho que vai ser o último lance do jogo. Pode ser o último lance do jogo, o melhor do primeiro tempo. Quem tá com ela é o Thales, pega bem, jogou no meio da área, o Túlio jogou bem também. Alan, será que o Haroldo vai deixar continuar ou vai parar por aí? Se deixar passar do meio de campo, tem que deixar. Se não, para agora. Ou cale-se para sempre. Não, demorou. Vai. Final de primeiro tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Final de primeiro tempo no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Guarani está com 1, Salão está com 0. Meu diretor, desculpa. Final, Adilson, de primeiro tempo aqui no Estádio Municipal Oswaldo Rocha. Um primeiro tempo eletrizante, apesar de ter somente um gol, mas com várias oportunidades, várias chances. Adilson, eu quero você que dá uma pincelada, fala pra gente como que foi esse primeiro tempo aí, o que você achou das duas equipes e quem você acha que deixou a desejar ou tá num patamar que você esperava, Adilson? Maílson, um primeiro tempo muito bom, muito movimentado, a equipe do Guarani perdendo muitos gols e continua deixando esse resultado ainda perigoso, mesmo assim com o 3-1 no agregado. Você vê que é um jogo perigoso, porque o time do Salão tem alguns jogadores ali de qualidade que pode dificultar. Eu achei que o Negueba ficou um pouquinho abaixo. Você falou que ele foi voluntarioso, que ajudou muito, mas na criação ali, jogadas pro Pedrinho e o Galego finalizar, quase não teve, né? Então foi um jogo bem complicado nesse primeiro tempo para a equipe do Salão. E do outro lado, o Guarani perdeu o gol demais. Tem que acertar esse último passe aí e caprichar nas finalizações, não é isso? Beleza, Adilson, a gente agradece os comentários, agradece o pessoal de casa e quero mandar um alô especial e agradecer também o pessoal que está nos apoiando, nos ajudando nessa transmissão. Primeiramente, você aí na tela da sua TV tem aí um QR Code. O que você faz? Pega o seu celular, abre a câmera, aponta para esse QR Code, vai entrar no bomdebola.bet, vai fazer sua aposta esportiva, uma aposta com responsabilidade, ganhar o seu dinheiro, né? Se essa aposta tá tão boa, essa casa de aposta, Adilson, que você consegue parar, você coloca um certo valor, viu que tá no valor que você acha que já tá bom, você consegue parar e retirar. Então é bomdebola.bet. Agradecer também a Adega 268, nosso amigo Elias e Gilvan, lá na avenida, todo mundo conhece, sabe onde é a avenida? Isso, e lembrar a galera que quem querer patrocinar, ajudar de qualquer forma, né, Marcos? A gente está aqui disponível para receber, tá divulgando sua marca, seu nome, né? Exatamente. A gente tá aqui para isso. E também o nosso amigo Vando de Zuza. Todo mundo sabe quem é o Vando de Zuza. Quem não conhece o Vando de Zuza em Botuporã, cara voluntarioso, cara coração gigante e que da maneira que pode, ele colabora sim com o esporte, com o lazer, com a cultura, da forma que foi. Então a gente agradece vocês demais. A Solução também, Solução Serviços, né? A Solução Serviços também está aí colaborando com a gente. A Solução Serviços, é isso mesmo. Você quer estampar a camisa, quer fazer seu uniforme. Olha só. Um elogio, viu? Bela camisa, olha a camisa que a Solução fez pra gente. A Adilson não pegou a dele, que ele chegou depois. A dele tá ali guardada, viu, pessoal? Mas é isso, a gente agradece vocês demais. Tem interesse, chama a gente aqui no chat, chama no privado, chama na rua, chama em qualquer lugar. Beleza? Agora a gente, como diz o meu amigo Neto do Boi Domado, não sai do sofá nem cai do cavalo, que a gente volta depois do intervalo. Newton. Tira a gente daqui.
Já estamos de volta, preparado para o segundo tempo. Adilson, o que você achou? Ou melhor, se você fosse o treinador do salão, o que você faria? Assim começar o puxo, depois você continua, Adilson. Mas eu acho que o time do salão tem que partir para cima, tem que buscar o gol, sem medo. A bola já está rolando para o segundo tempo. Adilson, já você continua, Adilson, para falar o que você faria se você fosse o treinador. Vamos lá, a bola já está rolando, o Pedrinho está com ela, já tocou o Edivan. O salão aparentemente vai vir com tudo, o Nilton vai falar. A gente teve que tomar uma água, acabou perdendo. Adilson, vamos lá, agora você pode falar tranquilamente. Muita gente, a gente sai para tomar água ali e tem que ficar... É muita gente, mas não é zoeira não, meu pessoal. O pessoal, graças a Deus, abraça a gente, gosta demais do nosso trabalho. Adilson, se você fosse o treinador do salão, o que você faria aí para conseguir empatar e virar o jogo e levar para pênalti? Tem que partir para cima mesmo, mas tem que pressionar o time do Guarani a saída de bola. O Guarani está com muita facilidade ali e arriscar, viu? Porque se ficar atrás, igual foi o primeiro tempo, a tendência é tomar mais gols. Pronto, Adilson já deu a opinião dele, mas é isso mesmo, não pode dar moleza não. Ainda bem que eu tenho uma cunhada que gosta de mim, viu? Vamos lá, agradeço Liliane pelo carinho, pela humildade, pelos comentários, a gente fica muito feliz. Olha só, o André brigou com o Jefferson, errou agora o Alan Pablo. O Alan Pablo errou coisa que não é dele fazer. Já você vai pro... Pode ir pro chat, Adilson, se você quiser, tem uma... Eu quero ler o comentário do Anselmo aí, Anselmo CDs. Olha só a bola perigosa, o Eric tá nela, vai puxar pra perna direita, é perigoso, bateu, tem desvio. Demorou muito pra finalizar, Adilson? Demais, né? O Eric tentou ali um corte pra poder abrir mais a finalização. Só pra não passar batida aqui, alô especial também, meu amigo Márcio, lá em Santa Luzia, Minas Gerais, assistindo tudo, viu, Adilson? Alô, Márcio, Santa Luzia, Minas Gerais. Adilson, mais Maius, quer dizer, olha só, o Negueva tá com ela, vai fazer 1-2 com o Pedrinho, segurou o Pedrinho forte fisicamente, tocou mais atrás pro Thales, vai chutar de fora da área, ele chuta bem. Adilson, pode continuar, Adilson. O Anselmo falou que tirou a foto da gente aí na TV, marcou a web e postou um link. Muito bem, Anselmo, isso aí. Que todas as pessoas que estão assistindo, né, Nilton? Siga aí as informações. Isso, e dá uma força pro canal aí também. Lembrando que você que ainda não é inscrito no canal, não custa nada clicar lá no sininho de inscrito e ativar as notificações, não é isso? Então tá, desculpa. Meu diretor aqui deu uma encarcada lá, ele aqui. Vamos lá. Lateral para a equipe do Guarani. O Guarani está com 1-0. No agregado está com 3-1. Então já tem 2 gols de vantagem. Dá para respirar. Edivan chutou. Diego França desvia para frente. Adilson, teve alguma mexida em alguma equipe, Adilson? Mas eu só estou dando uma procuradinha aqui. Mas eu acho que só teve aquela alteração do primeiro tempo mesmo. Que foi o Euler que saiu. Errou agora o Galego. O Euler saiu aquela hora. Entrou o Diogo, né? Olhando aqui na equipe do Guarani. O Guarani, Adilson, bem observado pelo nosso diretor, tem belas peças de reposição no banco. E com certeza daqui uns 15 minutos, 20 minutos vai alterar esse time aí, né? Se você fosse o treinador, Adilson, quem seria o primeiro jogador, assim, você observando assim a equipe sua, que você já mexeria? Se não tivesse ninguém contundido, porque assim, talvez tenha algum jogador assim que a gente não sabe, mas por uma estratégia sua, se todo mundo estivesse bem em campo, mas você quisesse melhorar ainda mais a equipe. Eu daria mais um pouquinho de rodagem pro Luan, que jogou pouco até o momento no campeonato, e o Esquerdinha. Olha só, o Salão chutou direto, mas foi pra fora. Prossiga, Adilson. O Esquerdinha que vem jogando demais, viu? Assim como foi a primeira partida, o Esquerdinha vem comendo a bola nesse campeonato aí, viu? É isso aí, a bola tá com o Guarani. Mandando abração pro meu amigo Ederson Vieira. Você conhece, Maílson? Com certeza, o Ederson Vieira, com certeza. Uma autarquia de gente boa, um caminhão carregado de gente boa. Alô, João Pedro, irmão do Gaeca, ele tá curtindo a live. Aí, ó, rapaz. Tá vendo? É muita gente nova chegando, o pessoal comenta. Tem gente que me para na rua e fala assim, por que você não me mandou um alô? Aí eu pergunto, por que você não comentou no chat? Porque às vezes eu não sei. Mas às vezes não dá pra saber, né? Às vezes... não tem como. Às vezes comenta no chat e a gente não consegue ver, né? Mas passa rápido demais, né? Vamos lá, olha só o Clériston. Que visão do jogo do Clériston aqui. Passou pro Diego. O Edivan não tirou o pé do chão pra pular. Vai ficar com Alan Pablo. Alan Pablo vai fazer 1-2 com ele, com o Gerson. Eles sabem jogar bola. Eles se conhecem muito bem. Olha só, o Alan tentou fazer aquele... que o Elias fizesse só a barreira para ele, né, Edson? Isso, é o chamado... É o quê? Ai, meu Deus do céu. O pessoal já tá... Pivô, né, mas chamado pivô. Mas... Isso, é o pivôzão. Fabiano Biano dizendo alô, Mailson Lopes, o Mural de Botaporã. Quem é o Fabiano Biano? Bião. É ele?
Encontrei com ele no São João aí. Rapaz, quem não encontrou, todo mundo Quanto encontrou. tempo, né, bicho? Não via. Abração ao Biano. Tá aqui, Biano. Bião. Eu tô chamando de Bião também. Eu tô achando que esse aí, né? Fabiano. Ô, Fabiano, confirma se você é o Bião, porque na foto não dá pra ver, não. Ficou bom, meu irmão. Olha aí, ó. Vamos lá. Quem dá com ela é o César Roque. César Roque, que é o personal trainer, é o R7, como é que é? R7, né? R7 Performance. Vamos lá, tocou Maciel Amaral, segurou, tocou pro R7 Performance, que é aqui a gente narra fazendo propaganda. Segurou, tocou mais atrás. Maciel vai dominar, vai chutar dali, Maciel. Maciel jogou no segundo próprio Alan Pablo, cabeceou pro meio, o Eric tá sozinho. Ô, meu. O Alan tá fazendo tudo certinho, poderia ter cabeceado, mas ele cabeceou pra trás. E aí os caras não aproveitam, Adilson. E segue a sina do Guarani perder gols, né? Gols fáceis ainda. Alô, Josimar, assistindo a gente. Acho que é um cara que já jogou no América uma época atrás, não? Olha só, o Diego tocou pro Pedrinho. Clérison colocou na frente, é um lagueiro. Esse Fabiano é do canto, hein, Eu tô falando que não é o Ah. Bião. Jogou aqui pro Galego, impedido. Adilson. Já sinalizou ali, a zaga estava inteira na jogada também. O Galego disputando com 2 jogadores, é difícil, né? Lê o comentário do Wellington último. Eu acho que os caras pensam que eu posso tudo, né? Olha lá. Ouviram o Wellington, rapaz? Ouviram o Wellington? Eles vão pro jogo, Ouviu o nosso comentário, né? Olha só, Alan Pablo botou na frente, na marcação dele o André. Jogou no segundo pau pro Eric, que tá sozinho, dominou, vai tocar mais atrás pro Elias. O Elias segura, jogou na perna esquerda, segurou demais, tá tocando. Agora o Eric viu, no meio vai jogar. Ih, errou e pode dar contra-ataque. O Thales Roberto viu o Galego, vai lançar justamente pra ele. Tudo normal. Domina ele, o Galego. Ele não é o Galego do forró, mas é o Galego lá do Sussuarana, que joga pelo salão. Segurou, jogou pra quem? Pro Negueba, gigante Negueba, joga muito. Tocou pro Thales, o Thales já viu passando o lateral direito, não tocou, segurou, jogou no meio pra quem? Pro Galego. Tira de qualquer jeito ali o Carlos Júnior. Adilson, já vimos ali a movimentação no banco? Que tá vindo aí, o esquerdinha, depois você fala. Vamos lá, esse é muito louco. Vai passar o Jefferson, demorou demais, o Eric mandou pra ele joga muito, vai dar um totalzinho na bola, colocou na frente, se cair, será pena, jogou no meio da área, quem tem desvio, sobrou, pega o goleiro Gil! É uma carreta carregada de gols perdidos, Adilson! E assim, o Gil tomou aquele gol, mas o que já salvou... Sim, ele tem crédito, rapaz. Demais. Crédito. Adilson, Não, eu não terminei a pergunta, deixa eu só voltar. Olha só, pronto. Adilson, se você... Um exemplo, nós estamos vendo ali o número 10, Luan, e o 7, Esquerdinha. 2 fenomenais jogadores. Quem que vai sair dessa equipe? Tá todo mundo jogando bem, Adilson? eu creio que Elias vai ser um. E o outro, eu não tiraria, mas por cansaço ele vai sair, Alan Pablo. Exatamente. Ele sente muito o segundo tempo, mas eu também não tiraria. Olha só, no primeiro pau pro Jefferson! Mais um gol Olha, perdido. quem chegou na marcação foi o Diogo, rapaz. Diogo. Não é gol perdido, é gol tirado. Vai mudar, Adilson. Fala pra gente quem sai e quem vai. Bora, Maciel. Não. É isso mesmo que eu tô entendendo. Pablo Alan Pablo é um. Eu não tiraria, né? não sai feliz porque tá jogando muito, mas depois vai entender porque ele mesmo fala que sente no segundo tempo. Mas jogou muita bola, muito. Demais. Eric vai sair? Eu não tiraria o Eric porque. Mas Adilson, pode falar um pouquinho desses 2 jogadores que estão saindo, Adilson? Eu acho que a presença diária do Eric é melhor que o Elias, né? Mas bora ver, né? Saindo Alan Pablo e Eric Manuel, 2 excelentes jogadores. E agora entrando 2 monstros também. Luan Araújo e Esquerdinha. Que isso, o Esquerdinha sozinho já entregou a bola pros caras, Marcial. Que isso. Vai chegar aqui com o Eric, o zagueirão Eric já tocou pro lado pra quem? Pro Diego. O Diego tá bem no jogo hoje, viu? Muito bem no jogo, muito participativo. Luan tocou atrás pro César. César já viu. Olha só o César de 3 dedos pro Esquerdinha. Esquerdinha dominou. Ele é Esquerdinha mesmo. Tocou pro Luan. Vai chutar dali. Não, já errou. Puxou pra perna esquerda. Luan puxou errado. Você não é esquerdo, menino. O César vai ter que matar a jogada aqui, ó. Ainda bem que ele entendeu a jogada. Olha só o Maciel tá com ela, segurou. Elias vai correr, demorou muito. Mas o Carlos Júnior ia tocar lá do outro lado pro Clérison, que estava no ataque. Jogou pro Esquerdinha, que não consegue chegar. Adilson. E segue o time do Guarani perdendo oportunidades, atrás de oportunidades. Agora tem uma alteração aqui, acho que é o... Saindo, eu acho que é o Fábio Luciano. Entrando no número 30 é o Wesley. É isso. Desculpa, Adilson. Eu lembrei do meu lado narrador. Comentarista agora, viu, bicho?
tentando lembrar o nome do Wesley. Cara, era pra ter falado em off, mas foi embora. Vamos lá, olha só o Diego tá com ela. Já falei, tá jogando demais o Diego. Olha, vai fazer 1-2 o Carlos Júnior, não conseguiu, tocou muito atrás. O Luan tentou roubar, Carlos Júnior deu muito bem. Carlos Júnior, esse ano, sempre foi um excelente jogador, né, Nilton e Adilson? Mas esse ano, assim, parece que ele tá num patamar muito mais elevado, preparou bem melhor pra esse campeonato. Bem fisicamente, hein? Entendeu que ele... Mas respondendo aqui o Thiago disse que o ataque do Salão é fraco. Eu não acho fraco. Também não. Tá tendo poucas oportunidades e assim fica difícil, né? Adilson, lê também esse comentário do Wellington Costa aí, por favor. Olha só, a bola no meio da área pro esquerdinha. Será que toma a frente do André? O André deixou passar, a esquerdinha segurou, vai jogar pro Diego. Quem estaria ali seria o Alan. Demorou, jogou no segundo pau, cabeceou Elias pra fora! Jogada bem tramada, fez 1-2, jogada de futsal, quase, Adilson. Você quer que eu leia o comentário do Wellington? Isso! Então ele perdeu o 21º gol, porque... É o que a gente tava falando, né? Cara, eu não entendi também porque o Ru tirou o Eric, mas é o treinador, né, Nilton? Conhece o time, então... Isso. Vamos Alô, apostar. Vando Souza, é o Salgadinho? Salgadinho lá em São Paulo, assistindo a gente. Pois é, pessoal, a gente é a Web TV L10, a pioneira da região em transmissões de jogos ao vivo, jogo da várzea, vamos dizer assim. Tá cobrando a medalha de você aí, Vando. A sua medalha tá lá em casa guardada, cara. Você não veio pra Botafogo mais, você quer que eu faça o quê? Mandar uma medalha daquela pra você é muito caro, é perigoso perder, perigoso alguém desviar ela daqui nesses ônibus clandestinos, não pode, viu? E pelo correio tá tendo algumas coisas aí que também não pode não, mas tá lá guardada. Vamos lá, tem falta para a equipe do Salão, Thales Roberto. Olha só que bola fatiada perigosa. Que isso? Chutou o braço do Túlio. Enquanto chutou o braço do Túlio, vai ter um tempinho. O que eu vou falar para vocês? Eu vou falar da bomdebola.bet. Você que tá aí em casa, você que tá afim de fazer apostas esportivas, você vai lá, pega o seu celular, aponta... Eu tô olhando para cá, ó. Aponta a câmera do seu celular pro QR Code que está aparecendo na sua tela e você vai participar do bomdebola.bet, apostas esportivas. Você vai lá e aposta o valor que você quiser. Se tiver ganhando, você consegue parar a aposta, resgatar seu dinheiro e assim que vai. A bomdebola.bet. Temos também o nosso amigo Elias e Gilvan, da 268, a DEG 268, ajudando, apoiando esse trabalho, esse projeto. E também o nosso amigo Vando de Zusa, que acabamos de encontrar ali. Gente boa demais, apoiando também esse projeto. E você que está em casa, está a fim de ajudar? Chama a gente. Web TV L10 mostrando a região para o... Adilson, nós já temos aí, Adilson, deixa eu só confirmar o tempo. 12 minutos do segundo tempo. O Guarani já deve ter perdido 2 ou 3 oportunidades. O Salão ainda não. Eu não sei o que eu vou te perguntar. O que o Guarani faz para fazer esses gols? O que o Salão faz para conseguir fazer um e colocar fogo na partida? Maílson, eu creio que o Guarani, na hora que a bola cair no pé de esquerdinha dentro da área ali, a chance de sair o segundo ou o terceiro fica bem mais fácil. Porque o Elias, o Eric, já perderam tantas oportunidades que perdeu a confiança, né? E o Gil tá muito bem na partida ainda. Apesar de ter tomado aquele gol lá, que foi, pra mim, foi um golaço, mas houve um pouquinho de falha do Gil. Abraçando o meu amigo Binho. O Binho falou, Maílson, que o clima tá excelente, né? Para praticar uma partida de esporte, né? O pessoal esqueceu de me tirar ali da telinha, Nilton. Que isso, cara? Eu tô olhando aqui, ó. Fiz caras e bocas aqui. Vamos que vamos, ao vivo é assim mesmo. Aqui é tudo ao vivo aqui na Web TV L10. Vamos lá, Diego, segurou, tocou mais atrás. César, joga no meio, Carlos Júnior. Carlos Júnior tá com a chuteira muito belíssima, jogando ali o Carlos Júnior número 14. O Carlos Júnior também que é da adega JR, também é de adega também. Olha, sozinho na lateral esquerda, ela tocou pra ele, pro R7 Performance. Vou chamar todo mundo pelo nome das empresas, não posso. Bom, já jogou na frente, mexendo demais. Errou o Maciel, ficou com o Diogo. O Diogo toca no meio, melhor pro lateral direito. Agora o Wesley entrou no segundo tempo, tá com fôlego e é jovem, 18 anos, joga tranquilo. O Edivan domina, Maciel dobrou a marcação do Edivan e ganhou. Agora jogou no árbitro. Quem gosta do Edivan é o Roxinho, né? O Roxinho ama o futebol do Edivan. O MJCA mandando eu colocar uma peruca. Eu tô de boné, rapaz. Eu não entendi. Até o final do ano eu já falei. Vamos fazer uma... Nilton lançou a campanha hoje aqui. Da peruca, né? Na peruca não, prótese capilar. Olha só a bola na área, o Rodrigo. O Rodrigo deu um pivô pro Luan, gol! Gol! É
na marca dos 14 minutos do segundo tempo. O Rodrigo tentou tirar, mas deu um toque. Ele fez um pivô pro Luan Araújo, que acabou de entrar e marca o seu gol. E no momento o placar mostra: Guarani tem 2, o Salão tem 0, Adilson. Maílson, aquele velho ditado, água mole em pedra dura, né? Exatamente. Tu bate até que fura. Isso. Bastou a bola cair no pé de outra pessoa que não fosse Elias, saiu o gol. Olha só, e nesse olha só o Pedrinho. O Pedrinho tentou pegar o goleiro ali meio adiantado, mas tava bem. Adilson, você vai continuar, mas você percebe que o Guarani tá fazendo gols nos erros do Salão. Você observou isso? Com certeza. E assim, o Guarani já tá rodando a equipe, já vem mais alteração, então tá fácil o jogo, tá fácil. O Guarani que tá tornando esse jogo difícil, né? Olha só, Luan, tá com ela. Luan já viu, mandou pra 2 aqui. Quem chega? Tem o celular tocando aí. Olha só o Wesley, segurou. Vai tocar no meio pro Diogo. Jogou mais à frente pra quem? Tira de qualquer jeito lá o Clérison. Mandou pra ele, pro Jefferson Nego. Passou esquerdinho como uma flecha. Demorou muito pra trocar pro esquerdinho. Acho que a posição dele é legal. Vai bater esquerdinho. Tira a zaga. Que chance, perdeu ele. Mas que hora que ele marcou esse impedimento, Adilson? Eu acho que o esquerdinho tava um pouquinho... Eu também acho, mas demorou tanto que eu nem olhei mais pra bandeira. E assim... Mas estava impedido. O esquerdinho perdeu esse gol, mas uma defesa do Gil. Defesaça de novo. E a zaga cobriu bem ali. Vamos lá, quem tá com ela aqui é o Edivan. Edivan tocou mais atrás pro André. O André vai se rifar, não, segurou. Saiu tocando com o Edivan, número 20. Edivan tocou pro Thales. Errado, Adilson. O Wellington tá brincando com você aí no chat, viu? Ô, Wellington, pode fazer. Implante eu não quero, mas a prótese capilar eu aceito. A implante eu não quero não, que tem que tomar muito remédio, eu não gosto de de remédio. Agora, uma prótesezinha assim. Maílson, alteração do time Guarani. Tá vindo a campo o César e saindo o camisa 2, Diego. Diego fez um partidaço, hein, Maílson? Diego jogou muito, sai Diego, entra César. Pessoal de casa, talvez vocês estão vendo a imagem aí, né? Do gramado. O gramado está em perfeitas condições. Essas partes brancas que você vê é porque a grama ela deixa crescer um certo ponto. Aí você corta baixinho, porque na primeira rodada o pessoal reclamou que estava um pouquinho alto. Aí você corta baixinho, justamente para dar mais jogo. Olha só, o Negueba ganhou ali do esquerdinho na marcação. Negueba tá com ele, vai chamar no X1. Tocou aqui pro número 16, é o Thales Alberto. A Liliane tá dizendo que o Guarani tá jogando muito. Ela tá gostando do jogo. Olha só, o Thales lançou pra frente, cabeceou ali. O César Roque, de qualquer jeito, vai brigar com o Galego. Alô especial, o pessoal de Minas Gerais acompanhando a gente, não perde nada. O pessoal de Santa Luzia, Minas Gerais, são fã de jogo. A campanha para prótese, para implante não, mas para prótese o pai aceita, sim, com certeza, viu, Wellington? Lembrando, gente, um alô especial nossa, é o Humberto? Você que é o Wellington? Humberto, olha lá. Olha só, o Thales jogou essa bola na área, olha o perigo. Se o Diogo tá ligado, dá um cabeceio para trás, ele faz o gol, Adilson. Com certeza. Poucas oportunidades o time do Salão, né? Tem criado. Vamos lá, olha só, jogou Elias impedido. Impedido o Elias. Pessoal também, vou falar a verdade, viu, velho? Olha só, o Anselmo falou que logo, em breve, eu vou ter um lindo cabelo. Obrigado, Anselmo. Rapaz. Pessoal, vou repetir mais uma vez. O que acontece? A imagem às vezes aparece aí na sua tela. Olha só, jogada normal, vai chegar no Elias, o Elias junto com o Gil, fintou o goleiro, chega rasgando o Rodrigo. O Rodrigo agora se redimiu do gol que ele deu lá no segundo, viu, Adilson? Com certeza. E assim, a saída do Gil ali fez com que o Elias perdesse o 23º gol. Hoje foi demais, hein? O que tá acontecendo com o Elias, hein, Maílson? O Elias é bom centroavante, Maílson. Ô, Maílson, a Lucinéia... Maílson, a Lucinéia mandou um feedback aqui no WhatsApp.
Olha só o Maciel, direto pra fora, Adilson. Pediu pra você criticar menos o Salão, mas o Maílson não tá criticando. Mas em momento Salão, algum eu critiquei o Salão. Em momento algum eu critiquei o Salão. Em momento algum. Ela manda o recorte aí de você falando da crítica. Em momento algum. Não, a gente vem falando que o time do Salão tá criando pouco, né, mas pela qualidade que tem, né? Exatamente. O primeiro jogo deu muito mais trabalho. Agora chega, mas não dá trabalho pro goleiro. Vamos lá, olha só, o Wesley tá com ela, segurou, brigou, o César ganha. Sai jogando o César, grudou ali, vai carregar o César, tá sozinho. O homem tem as pernas longas, vai carregar bem essa bola. Tocou mais atrás pro Luan Araújo, número 10. É o Luan, vai girar aqui pro esquerdinho. Não, ele olhou, mas não quis fazer. Pessoal, ninguém tá criticando ninguém aqui, não. Já em momento algum. A gente tá vendo o jogo, a gente lê o jogo e a gente fala o jogo. Isso. Vamos lá. Mar, você que conhece todos os perfis aí no YouTube, né? Quem é o... Olha essa bola do César pro Jefferson, ele colocou na frente, o Elias tá lá na área só esperando, na marca do pênalti, jogou pro Elias, dominou, bateu, gol! Gol! É do Guarani! Na marca dos 20 minutos do segundo tempo, o Guarani agora tem 3 e o Salão tem 0, Adilson! Olha ele aí, nos calando, hein, Maílson? O Elias conseguiu. Agora, dessa vez, o Elias conseguiu fazer o seu gol. Não critico mais o Elias. Não. Agora eu não critico mais. Conseguiu se redimir com a torcida, né? E com a gente também, viu? A Liliane já tá aqui, ela virou torcedora do Guarani, a Liliane, viu? Quem é, Maílson? Bela Visão, quem é? Olha só, por isso que eu gosto das pessoas assim que estão entendendo o jogo. Já eu falo, olha só, a laçada, não chega o Pedrinho. O MJCA, que não dá pra saber quem é, colocou. Brincadeira à parte, os profissionais não estão criticando os times, está fazendo o trabalho deles. É exatamente isso. Acabou o jogo aqui, Maílson na rua é Maílson, Adilson é Adilson, Nilton é Nilton. Aqui, comentarista e narrador. E em momento algum a gente criticou alguém, a gente falou que o time do Salão tá deixando a desejar porque já jogou muito mais, principalmente na partida passada. E a gente conhece os jogadores do Salão, né? São jogadores de muita qualidade aí. Nós citamos alguns aqui, mas o time é muito redondinho, esse time do Salão. É que o time do Guarani vem jogando melhor, com mais vontade. Exatamente. Quando chega com mais força, com mais ímpeto, e é isso. A gente tá aqui pra isso. Vamos lá, e o Guarani agora tem 3, o Salão tem 0 e no agregado tem quanto, Adilson? 3-0. Não, 3-0 hoje, no agregado. 5? 5-1. É complicado, né, Adilson? Situação complicada. É difícil. Mas aumenta, o Guarani tem que girar, rodar essa equipe aí, botar jogadores que teve pouca oportunidade, né? Para poder pegar ritmo de jogo aí. Você de casa, a gente agradece demais a sua audiência. Fique com nós até o final. Semana que vem tem mais semifinais. Amanhã, domingão, a partir das 13 horas, tem mais. Amanhã tem Professores de Lagoa Grande. E depois tem Vila Real e Sport Tigre. Pense em 2 jogos sensacionais que teremos aqui no Oswaldo Rocha, aqui em Botuporã amanhã. Olha só, o Galego jogou pra frente, o César chega com ela, o Thales Roberto vai cobrar a lateral. Adilson, 5-1 na agregada, Adilson. Você acha que o Salão ainda tem fôlego, ainda tem futebol, ainda tem perna para conseguir pelo menos empatar essa partida que tá 3-0 até o momento? O Salão tem que tentar diminuir esse resultado aí para não ficar feio, né? Que o Salão não tem esse time ruim assim que o resultado tá mostrando, né? Olha só, o Jefferson viu, jogou pro esquerdinho, vai colocar na frente do André, colocou na frente, vai chamar na perna esquerda. Ixi, pisou na bola. Olha só, Carlos Júnior segurou, vai bater o Jefferson, cortou bonito, jogou na frente, o Elias não entendeu. Maílson, o Bela Visão é torcedor do camisa 17, Pedrinho. Está torcendo pelo Pedrinho do time azul. Ah, sim, o Pedrinho é parceiro nosso, é filho demais, do Abel do Poço Vermelho, gente boa demais o Pedrinho. Gosto demais desse menino, educação a todo vapor. Nota 1000, né? Exatamente. O Wellington Costa, que eu não estou conseguindo ver pela imagem quem que é o Wellington Costa. Olha essa bola, jogada normal, esquerdinha, vai entrar, lá ele, com bola e tudo, vai cortar, cortou por meio, Elias bateu, gol! Gol! É do Guarani, na
marca dos 24 minutos e 8 segundos do segundo tempo. Esquerdinha joga no meio da área. Ele, Elias Rectrit. Adilson, o Guarani agora tem 4 e o Salão tem 0, Adilson. 3 gols, é Rectrit. Caramba, bicho. Elias me surpreendeu aí. Ô, Maílson, eu tenho certeza que você achou que o Esquerdinha ia cortar para a esquerda. Sim. E fazer o gol. Não, mas o Esquerdinha foi muito bem. Mais uma vez o Esquerdinha entra na partida voando, cria uma boa chance. O Elias... O Elias que perdeu um caminhão no primeiro tempo. Nós até falando, né? O Gu conhece o time, né? Então, rapaz. apostou no Elias, o Elias deixou nunca mais a gente critica o Gu. Pra você ver, né? A gente criticou o Gu, não foi, Adilson? E isso ninguém fala. Isso ninguém fala, né? E tô me redimindo aqui, viu? O Gu acertou totalmente aí, viu? Tá, o homem tem estrela, o homem tem estrela. Deixa eu ver o tempo desse jogo pra vocês. 25 minutos aí na sua tela. Guarani tem 4, o Salão tem 0. Adilson, da forma que esse jogo vai, você acha que o próximo gol vai ser do Guarani fazer o quinto ou o Salão diminuir pra 4-1? A tendência é o Guarani fazer mais gols aí, viu? Porque o time do Salão colou agora, viu? A galera tá cansada, tá batida. É difícil, viu? Não tem reação nenhuma mais. Web TV L10 mostrando a região para o mundo. O Pedrinho tá com ela, girou bonito o Pedrinho ali em cima para o Wesley. Wesley é jovem, entrou no segundo tempo, tá com fôlego, tá com vontade. Vai alçar essa bola na área pro Galego. O Galego dominou no peito pro Edivan. Chegou o Maciel e rouba essa bola dele. Olha só, o César Roque deu um chutão e tem falta. Adilson. Cartão do Pedrinho, né, Edivan? Eu não entendi para quem foi o cartão ainda não. Tem alguém, não sei se é Edivan. O Edivan deixou o pé. Foi. Pronto, Adil, joga pra mim aqui, Nilton, rapidinho. Vamos lá. Você que tá em casa, rapidinho, tem um QR Code na sua tela. Tem um QR Code aí na sua tela. O que você vai fazer com esse QR Code? Você vai pegar a câmera do seu celular, apontar para essa tela e vai lá no bomdebola.bet, fazer sua aposta esportiva. Faça sua aposta com responsabilidade, ganhe o seu dinheiro e seja feliz, tá bom? Agradecendo também a Adega 268, nosso amigo Elias e Gilvan, a Adega na Avenida da cidade de Botuporã e também nosso amigo Vando de Souza pelo apoio fenomenal. Tamo junto. Vamos lá, a bola já tá rolando de novo. Olha só o Carlos Júnior tá com ela, só o Guarani tá com ela, segurou. É o Carlos Júnior, não tem pressa, né, Adilson? 4-0 com 25 minutos ainda do segundo tempo. É muito tempo. É muito tempo. Ô, Maílson, o Vitor tá falando aqui que o Pedrinho foi revelado no Atlético, confere? Atlético de Botuporã, o Pedrinho foi revelado lá. Não só o Pedrinho, depois você olha, mas tem muitos jogadores em campo, nesse campeonato, que tanto do Atlético, depois também na Era Fanáticos, tem muitos jogadores aí que estão jogando em alto nível. O Fabrício meio do Tigre é um exemplo disso, viu? O Vitinho falando que se esse 11 não perde um caminhão de gol, estaria uns 10-0. Tava bem pra frente. Mas produziu pra isso, né, o time do Guarani? Sim, produziu. A gente achou que com a entrada do Esquerdinha, olha, o Alan Pablo estava jogando demais, a gente pensou que ia diminuir, mas você vê que sai um jogador bom, entra outro melhor. Você pode usar essa frase, não sei se é bem assim. Isso, e esse comentário seu é fundamental para poder falar sobre a questão de favoritos no campeonato, né? A gente vê o time do Flamenguinho com um time redondinho, muito bom, e o Guarani crescendo na competição, né? Olha só, o César falhou, ganhou ali no pé de ferro, viu? Você vê, ele entendeu que ele falhou, ele colocou força suficiente para ganhar a travada do Galego, que tinha mais oportunidade, dava de frente. Olha essa bola pro Esquerdinha, o Esquerdinha é danadinho, ele é Esquerdinha. Perna direita é só para descer do ônibus. Nem para descer do ônibus, eu acho que ele desce com a perna esquerda, viu? Só para levantar pela manhã, Adilson. Ô, Maílson, o Thiago tá perguntando a respeito dos próximos confrontos. Só vamos falar desse aqui, né? Não tem como falar porque a gente tem que esperar os jogos de amanhã, né? Mas quem está classificado, você pode falar. Assim, nesse jogo aqui, provavelmente o Guarani passa e pode pegar na outra fase ou a Lagoa Grande ou o time dos professores, né? Vai ser um bom jogo, não vai, Adilson? A Lagoa Grande ganhou o primeiro jogo 2-0, mas você sabe, né? Tem o jogo de volta ainda. Mas os professores têm uma camisa assim, pesadíssima. Vamos pedir a galera ficar ligadinha, que é amanhã, né, Maílson, esse jogo? Amanhã, 13 horas. Jogo de horas, 13 horas. Pense no jogo que você vai assistir. O clima tá bom, só não tá daquele sol que faz na Bahia, tá tendo um ventinho interessante, então assim ajuda você vir assistir, você assistir, e o gordinho ali tá emocionado. Olha só, bola alçada pro Esquerdinho em boas condições. O André ficou na saudade, vai jogar na frente, olha! Pênalti! Penalidade máxima a favor da equipe do Guarani. Foi pênalti, claro. Você vê que o Rodrigo ele nem reclama, simplesmente matou a jogada. Adilson, confirma, Adilson.
Mas eu fiquei até na dúvida de quem fez o pênalti. Foi o Rodrigo. Foram duas. E assim, Vai entrar 4 jogadores numa pancada sozinha, é isso, Nilton? 5? Mas, rapaz, aí bagunçou, geral. Bagunçou. Correto. E tem pênalti para o Guarani. Pênalti feito pelo Rodrigo, que vai ser batido por ele, o Jefferson Nego. O Jefferson Nego está posicionado. A equipe do Salão já tomou 4, pode tomar o quinto. Já, Adilson. Segura, Adilson. Adilson tá doido para falar alguma coisa ali interessante. Olha só, Jefferson Nego posicionado, autorizado. Do outro lado, o Gil Bahia. Olha só o Jefferson Nego posicionado. Será que vai sair o quinto gol do Guarani? Bateu! Pega o goleiro Gil Bahia! Que isso, Adilson? Um jogo de 5-0 onde o goleiro poderia jogar a camisa. Ele falou, não, vou pegar, e pegou. Se eu tivesse falado, eu ia acertar, cara. Você ia falar, Adilson? Eu ia falar que eu ia torcer pro Gil defender esse pênalti. Eu te atrapalhei, cara. Desculpa, Adilson. Desculpa, cara. Pra não perder o foco. Mas que bom que ele defendeu, hein? Eu tava torcendo por isso. Olha só, o Clérison tá com ela. Pessoal, deu embaçada na imagem de vocês, porque a câmera ela deu uma pequena descarregada e acabou que embaçou a imagem. Fica difícil pra filmar. Ficou com ele, esquerdinha, número 7. Vai jogar lá no segundo pau pra quem? Pra ninguém. A bola vai sair em tiro de meta para a equipe do Salão. Ó, Adilson, esse gol perdido para a equipe do Guarani, 4-0. E agora vem uma mudança... Quíntupla. Eu ia falar quíntupla, mas eu acho que não é isso não. Depois você fala, vamos lá. Mas é isso mesmo. O Thales está com ela, o Thales vai jogar para frente pro Galego, o Clérison cabeceou pro lado. Agora o César está com ela, o César França jogou em posição normal, tudo legal. E agora o Jefferson que perdeu um pênalti. Nunca vi esse cara perder um pênalti hoje, mas hoje eu vi. Olha o Diogo muito bem na partida, jogou para escanteio. Mas e o interessante é a qualidade do banco do Guarani. Ali eu tô vendo o Luciano, né? Tem o goleiro que, acho que o primeiro título do Guarani, ele era um dos goleiros da equipe. O Luciano é o Duda? Do Uda, isso. E Brancão, tem uma galera boa ali que vai entrar no time aí. Nilton, vai falando quem sai, quem entra aí. César, desculpa. Adilson, vai falando. César foi o primeiro, né? César Roque saiu, entrou o Emanuel. Carlos Júnior, Maciel, Túlio. Sai do Túlio, entrou o Nerivânio. E o Elias, não era pra tirar o Elias agora. Agora não era, né? Sai Carlos Júnior, entra Brancão. Pra você ver, o Neguinho vai entrar hoje de centroavante. Sai o Elias, entra o Neguinho. E sai o Maciel e entra o Duda. Você acha que essa mexida quíntupla é porque o Guarani já acha que o placar já está firmado? Mas da hora que você falou a respeito de quem faria o próximo gol... Olha só, escanteio cobrado, tem desvio no primeiro pau, direto para fora, esse tiro de meta. O Guarani já perdeu 4 oportunidades. Sim. Então tá complicado, hein? Vamos lá, olha só, a bola tá aqui, vai chegar no Pedrinho. Emanuel chega na marcação, brigando com o Pedrinho, usando o corpo, ganhou bem o Emanuel, tocou lá atrás pro César, ganhou na força. Olha só, o Luan jogou lá em cima pro Brancão. Brancão voltando hoje ao Guarani depois de muito tempo sem jogar por essa equipe, muito tempo. Olha só, o Emanuel brigou com o Pedro. Falta do Emanuel no Pedro. Anselmo Cedes não perdeu nada hoje, viu? Do começo ao fim da transmissão, ao vivo com a gente aí colado. Vamos lá, tem falta que favorece a equipe do Salão. Falta que vai ser cobrada pelo número 14, o Rodrigo. Rodrigo, que é zagueirão, fez um pênalti lá, mas o Jefferson não...
Olha só, quem tá na bola agora é o Rodrigo, chutou mal, mas pode ter virado uma assistência, não, ficou lá com o César, que chutou pra frente de qualquer jeito, vai deixar lá pro Jefferson, o Jefferson tentou ganhar do André, ganhou do André, olha só, o Neguinho deixou no chão lá, o Wesley, vai jogar aqui no meio pro Duda, o Duda já dominou, já viu o Luan, não, demorou demais, vai jogar lá na dificuldade, impedido. O Luan não tava em melhores condições, Adilson? O Luan tava, mas acho que tava impedido também, mas... Eu acho que o Luan não passou um tempo, né? Um tempinho ali. E Maílson, assim, a equipe do Salão tá bem abatida, viu, Maílson? Não consegue mais. Errou ali o Negueba, coisa que ele não é de fazer. O esquerdinho roubou mais um e foi assim que saiu o terceiro gol. Jogou pro Luan, Luan devolveu. Pelo amor de Deus, agora eu não entendi pra que o Luan quis fazer. Errou. Olha só o Negueba, vai jogar aqui pro Emanuel, que quase falha, mas não falha. Vai ficar com o Galego. O Emanuel. Falta do Emanuel. Isso é esse tipo de dificuldade. Esse uniforme ficou bem pro Emanuel, né? Ele usa extra jeito, tá usando um PP. E ficou bem coladinho. Aquele bebezão mimado. Fala isso não, rapaz. Olha só, vai bater de fora da área o Rodrigo! Pra fora, que seria um golaço, viu, Adilson? Passou muito próximo, Adilson. Um belo chute. Acho que foi uma das poucas finalizações. Sim. Do time do Salão, que nem foi no gol, né? Exatamente. Vamos lá. Quem tá com ela? Vamos lá, quem tá com ela? Impedimento do Neguinho. Impedimento do Neguinho. Pessoal, já a gente vai colocar na tela para vocês quem pode ser o craque da partida. Já a gente coloca para vocês votarem, né? Eu acho que hoje não vai ter tanta dificuldade. A gente viu aí como é que foi o jogo, mas aí a gente coloca e a opinião é de vocês. O que vale aqui é a opinião de vocês. Olha só, o Emanuel deu um bote meio seco, meio errado no Thales. Vai jogar essa bola aqui pra quem? Pra ele. É ele, sabe quem é ele? É o André. Vai bater de fora o André direto pra fora. Tiro de meta que favorece a equipe do Guarani. Mais uma tentativa de finalização que não chega no gol. E o frio, quem, Marcio? Rapaz, tem hora que o ar aqui ele ele aparece assim do nada, assim. Abração, meu amigo Elber, tá aqui na frente, né? Mais conhecido como Duzão, aqui, ó. Ah, tá. É o Duzão de Bonfim? Duzão, gente fina demais. Alô, meu amigo Danda Turiste, no 12. Ele tá ligado no 12 desde o São João. O homem não para, o homem é uma máquina. Web TV L10, mostrando a região para o mundo. Olha só, o Diogo segurou a bola ali no meio, número 3, Diogo, tocou lá em cima pro Wesley, vai receber de volta o Diogo. Ele mesmo, o Brancão ganhou, ficou com o César já está jogando rápido com o Neguinho. Neguinho segurou a bola, tocou mais atrás ali pro Clérison. Nesse momento do jogo, o Guarani não tem pressa, até porque já está vencendo por 4-0. Olha só, a esquerdinha dominou bem. Vamos lá, olha só, quem tá com ela aqui é o Emanuel, lateral, entrou na lateral direita, entrou pra sofrer o Emanuel. Demorou o Emanuel, lançou errado, ficou no meio. Ei, Emanuel, vai dar contra-ataque. O Pedrinho esperou, demorou o Edivan. Não quis tocar pro Pedrinho. Olha só, Edivan, tocou no meio, pra quem? O Galego vai bater de fora, direto pra fora. É só tiro de meta pra equipe do Guarani. Pessoal, na sua tela aí tem 4 nomes. O Elias, o Alan Pablo, o Clériston e o Esquerdinha. Para você, quem foi o melhor da partida? Vai lá e dá o seu voto. O voto é de vocês. Vamos lá, olha só, quem tá com ela lá é o Clérison. Clérison lançou aqui para o Esquerdinha. Dominou Esquerdinha com a perna direita. Não foi com a Esquerdinha. Chamou no X1 o André, ele não caiu na dança. O Luan vai jogar no segundo pau, esperou o movimento do Jefferson. Foi para ele mesmo o movimento, deu certo, olha a recuada. Escanteio para a equipe do Guarani, Adilson. Mais um escanteio, o Guarani chegando ali com vontade. Parece que o Guarani tá precisando do resultado, né, mas pressionando, buscando esse quinto gol. E mesmo com as alterações, o time vem muito bem. Alô, Maicon, zagueirão, ex-Guarani, tá ali presente na tribuna, tá assistindo a gente. Vamos lá, quem tá com ela jogou na bola, no primeiro pau, tem desvio do Ney. Olha, quem desviou no primeiro pau, corajoso, viu? Quase que poderia. Olha só, o Alan Pablo, mesmo tendo saído aí antes da metade do primeiro tempo, jogou demais esse jogo. O pessoal tá de olho no futebol. Isso mostra que o pessoal assistiu o jogo, Adilson. Não votou só pelos gols, vamos dizer assim, mas porque realmente estava, né? Mas joga isso, vocês que vão votar.
Olha só o Pedrinho, botou o Emanuel na roda. Chamou no X1, Emanuel. Será que ele vai cair no X1? Caiu, viu? Vai tocar lá em cima. Jogou direto pro gol. Olha só. Que calma do Erivânio. Que tranquilidade, Adilson. Erivânio aqui é muito bom goleiro, hein, mas... Ô, Maílson, se o Elias aproveita todas essas oportunidades para o Pablo, ele seria eleito craque. Vamos lá só, o Neguinho corre muito, colocou na frente. Eu acho que agora ele adiantou demais. Opa! Pênalti de novo. Pênalti para o Guarani. E dessa vez o Rodrigo fez de novo. Será que agora marcou pênalti? A torcida está dizendo que não foi pênalti, mas quem marca é o juiz. O Luan pediu a bola, Adilson. Agora o Luan pediu a bola. Dessa vez, acho que... Vamos ver se o Gil vai superar de novo. Dessa eu vou falar, viu? O que você vai falar agora? Eu acho que é gol. Você acha que é gol? Acho que é gol. Então vamos ver se vai sair o quinto gol. Se o Luan fizer esse gol, vai ser o segundo dele no campeonato? Ele fez um gol no terrão lá contra o Fanáticos. Vamos lá. Pênalti aos 40 do segundo tempo. O Guarani já vence por 4-0 e não para de atacar e tem um pênalti. Pode ser o quinto gol agora nos pés do Luan de pênalti. Olha só o Luan Araújo bateu no travessão! Que é isso, Adilson? 2 pênaltis perdidos. O que tá acontecendo agora com o Guarani? Imaginou se esse jogo tá 0-0, Adilson? Displicência, né? Total displicência, o Luan tentou cobrar ali na gaveta e... Precisa disso, gente. Bota a bola no canto e sai pro abraço. Já a verdade é que o que Gil defendeu... Olha só o bonezinho do Thales do Duda. Rapaz, posição normal de esquerdinha que saiu de trás. Quem não tava bem era o Jefferson. Olha só a esquerdinha, chamou na perna esquerda, vai bater dali. Pega o goleiro, sobrou pro Jefferson. Tiro! Esse Rodrigo também, vou falar, é um zagueirão. Olha... O que Gil já defendeu era para estar uns 7, 8, fácil. Bom goleiro. Gil fez um campeonato imenso, viu? Bom goleiro. Tomou um gol, falhou no primeiro gol, mas... Até pênalti o cara pegou. Muito mas bem. O Guarani já era, assim... Podia ter feito mais, mas 2 pênaltis perdidos na mesma... Olha só, Luan, rasante. O Gil tirou, vai sobrar com a esquerdinha, bateu pro meio da área, quem fica com ela? De novo com o Luan. Falou que tá normal, impedido. Impedimento marcado. Nós estamos com 42 do segundo tempo. Guarani 4, Salão 0, com 2 pênaltis perdidos, Adilson. Como é que tá a votação no chat, Adilson? Você consegue ver pra gente? A votação do craque da partida? O Alan Pablo tá disparadíssimo, 62% na frente. E a gente pede que vocês votem. Por que a gente pede? Porque senão aí o pessoal às vezes fala, foram vocês. Não, a gente só coloca os nomes na tela. Vocês que vão votar em casa. Vamos lá. Rodrigo, zagueirão, Rodrigo. Zagueirão demais. O homem tem uns 35 pulmões. Vamos dizer assim. Olha só, jogou pra frente. Vai ficar com quem? Com o Brancão, cabeceou. Ficou aqui agora com o Negueba. Tocou mais atrás pro Thales. Agora o André. Thales. Vai carregar. O Luan tentou marcar, mas ele é muito forte. O Duda quis descontar o boneco, colocando entre as pernas, mas não deu certo. Recuou para o Emanuel, vai ter que se livrar da bola. Foi isso mesmo que ele fez, eu faria a mesma coisa. Jogou para frente para esquerdinha. Na marcação de esquerdinha tem o Neguinho. O Neguinho agora foi bem aí na marcação de esquerdinha. O esquerdinha entrou, colocou um fogo nessa zaga aí do Salão. Rapaz, mas 2 pênaltis perdidos até agora, eu tô abismado, viu? O Thiago tá aqui também, emoção demais, né? Olha só, o Negueba colocou na frente, falta do Brancão no gigante, né? Para derrubar esse gigante é porque é falta mesmo, né, Adilson? O Brancão foi... Adilson, tá dando 42, quando levantar aquela bandeira ali de acréscimo, Adilson, você já se posiciona para você poder descer, pra gente ver quem é o craque da partida, viu, Adilson? Deixa só chegar nos 45, que ela levanta a bandeira e você já vai lá se posicionar. Gente, a enquete tá aí. Para você que for melhor, você pode votar, fica à vontade, viu? Para depois não ter aqueles comentários que a gente ouve por aí. Então você vota aí, ó, coloca aí, clica no cara que você acha que é o cara da partida. Cambada de olho de sapo aqui, passando aqui na cabine. Olha só, a bola já tá rolando, vai ficar com o Thales Roberto. Jogou essa bola lá no segundo pau pro Diogo. Diogo é grandão. Segurou o Diogo, deixou pra chutar. Chutou pra quem? Vai sobrar aqui com o Pedrinho. Pedrinho não entrou, ficou com o esquerdinha. Emanuel tá com ela. Emanuel esperou a movimentação. Mandou aqui na frente pro Jefferson, mandou errado. Ficou com o Negueba. O Negueba carregou. Ele é grande, ele é forte, ele sabe jogar muita bola. Já correu o Negueba para receber, não recebeu. Ficou com o Duda. Olha só lá o Duda, vai sair jogando com quem? O Duda não esperou, cadenciou. Jogou lá em cima com o jogador, o zagueirão, o Clériston.
O Cleston joga muita bola, o Cleston. Não foi tão exigido hoje, não, acho que não. Segurou, jogou mais pra frente, ficou com o Wesley. Desculpa. Vamos lá, jogou pro Negueba, dominou sozinho, olha só na marcação o César, dominou, chamou na... Que isso, deixou na hora, bateu pra fora! Quase o Negueba faz um golaço, Adilson. Ia fazer esse gol, que bela jogada, hein? Também acho. Mostrou que tem atitude, A votação tá disparada pro menino Alan Pablo. Acho que o povo entendeu que ele jogou muito mesmo, jogou pro time, jogou com raça, jogou com amor, jogou com paixão, jogou com camisa. Vamos lá, olha só, o Clérison tá com ela, segurou, já Adilson vai descer pra entregar o craque da partida. Que isso, Luan, você tá muito afoito, menino. Jogou mais atrás pro goleirão Gil. O Gil é bom com os pés também, olha só, chamou pra perninha direita, olha lá, saiu jogando com o lateral Wesley, tranquilo. Levantou a placa, Adilson? Quanto tempo? 6 minutos. Desce lá, Adilson, daqui a gente vai conversando. Olha só, jogou pra quem? Pro Galego, o Galego do Forró, não, o Galego da Sussuarana. Carregou, o Wesley tá impedido, carregou 1, 2, 3, 4, na marcação dele tem o Clériton, tá tentando matar a jogada ali o Clériton e vai matar mesmo. Falta a favor da equipe do Salão. Elias, 22%, Alan Pablo, 62%, o Clériton, 3%, esquerdinha, 12%. Ó, o gordinho tá gritando da propina no meu fone aqui. Olha só, o Thales deixou pro César. Vai sair jogando rápido agora aqui com a esquerdinha. O Jefferson vai dar só aquela alisada, não segurou. Vai colocar, adiantou demais, tirou o pé. Deu certo, já pediu o Jefferson. Vai colocar na frente, é ele e o Rodrigo. Os dois sabem jogar bola. Que zagueiro é esse, Rodrigo, Adilson? O Rodrigo fez uma belíssima partida. Fez 2 pênaltis também, né? Mas deu sorte ali que a Guarani conseguiu concluir. Exatamente. Pessoal, amanhã nós temos 13 horas Professores e Água Grande e às 15 horas, Vila Real, Esporte Tigre. São 2 baita jogo. Olha só, saiu jogando rápido. Luan vai alçar na área. Essa bola pra quem? Vai sobrar lá no segundo pau pro Neguinho. Neguinho entrou no jogo faz tempo. Vai fazer agora aquele Neguinho. Puxou pra perna esquerda. Vai jogar na área. Que bola perigosa. Nas mãos do goleiro. Lembrando que a gente agradece demais nossos apoiadores. Bomdebola.bet, apostas esportivas. Agradecemos também nosso amigo Elias e Gilvan da Adega 268. Olha só a bola. O Pedrinho vai colocar na frente do Emanuel. Será que ele chega? Pega o goleiro Erivânio. Já chegou sem fôlego, né, Adilson? O Pedrinho correu a metade do campo aqui e já chegou cansado para finalizar. Pronto. E também agradecemos o nosso amigo Vando de Souza. E você que está em casa que quer nos ajudar, estamos aqui aptos a receber mais apoio, vamos dizer assim. Olha só, o Neguinho tá com ela, capitão desse time. O Guarani, Adilson, fez 4, mas poderia ter feito muito mais, né, Adilson? Vamos lá, o Edivan chamou, parece que o Guarani cansou e tomou conta do jogo, jogou lá no segundo pau, perdeu o Galego, sozinho, poderia dominar e fazer o gol, jogou pra fora, Adilson. Unidade aí que o time do Salão perde, cara do gol ali, né, muito fácil. Exatamente, vamos lá, quem tá com a bola agora é o Duda, é o Luciano, é o Duda, segurou, o Neguinho passou, ele viu. Tem visão de águia. Jogou pro Neguinho, o Neguinho segurou. Vai tocar aqui embaixo pra quem? Vai tocar pro Esquerdinha, número 7. Esquerdinha tá com ela. Segura Esquerdinha, toca mais atrás pro Duda. O Duda segura, tocou pra quem? Pro Esquerdinha de novo, número 7. Olha só a Esquerdinha. Girou lá em cima no meio do campo. Olha só, tranquilo ali. O Brancão pra jogar. Jogou lá pro César. César tá com ela. Esperou a movimentação no meio. Não, vai devolver pro Brancão. Brancão entrou no jogo. Tá bem aí, tá muito bem o jogo. Quando sabe jogar bola. Quando você sabe, nunca esquece. Olha só. O Duda jogou pro Luan. Luan esperou a Esquerdinha passar. Ele passou. Vai jogar a Esquerdinha. Vai ter que jogar pra perna direita. Jogou lá no segundo pau. Pra quem? Pro Neguinho. Dito pra ninguém. Muita oportunidade perdida nesses ataques, Adilson. Demais. Agora o jogo tá bem aberto. Uma oportunidade. As equipes não estão aproveitando as oportunidades, né, Maílson? Beleza, Adilson, na hora que você for entregar o prêmio de craque da partida, você vai esperar o posicionamento certo pra gente poder falar, beleza? Pra não dar travada. Beleza. Pronto. Olha só, tá finalizando o jogo, acho que já deve estar aí nos segundos finais. Não, ainda tem mais 2 minutos de jogo. Exatamente, olha só, dominou ali o Galego, o Thales também segurou, esperou a movimentação do Pedrinho, o Pedrinho não movimentou. Girou o jogo todo com o Diogo dominou errado, vai ficar com o Neguinho pisou, vai tocar mais atrás com o Duda já viu a Esquerdinha passando, jogou aqui no facão, olha só, perdeu! Rapaz, o Jefferson agora incorporou Elias no primeiro tempo, viu, Adilson? Mais um gol perdido, impressionante o quanto de gols essa equipe do Guarani perdeu hoje, viu? Realmente.
O Jefferson no segundo tempo ele incorporou o Elias no primeiro, porque perdeu o campo. Eles vão assistir esse jogo, vão entender tudo que a gente está falando, porque nunca vi tantas chances perdidas, né? E assim, o Gil que tomou 4 gols na partida foi um grande destaque, mas o que ele salvou de gol nesse jogo. No segundo tempo, podemos dizer que ele foi primordial para não ter tomado mais. Gil salvou demais aí, viu? Olha só, jogou, tirou de cabeça o César, ficou lá com o Emanuel. O Emanuel errou não, se virou. Jogou pro André, jogou aqui pro Thales, olha só o Thales, vai colocar na frente. O Emanuel quase que entra na dança, mas não entra. O Thales jogou pro Galego, na marcação do Galego tem o César. Jogou no corpo do César, a bola quase sai, não saiu. O Thales está nela, segurou. Marcou? Então, tiro de meta para a equipe do Guarani, que vai ser cobrado pelo goleirão Erivânio. Escanteio? Falta exatamente 1 minuto, pessoal, para finalizar o segundo tempo. Parabenizar todos os internautas que colaboraram com a gente agora, os nossos colaboradores bomdebola.bet, a Adega 268, Elias e Gilvan e também o Vando de Zusa. E amanhã estaremos de volta aqui às 13 horas com os professores Lagoa Grande e depois das 15 horas com Sport Tigre e Vila Real. 2 jogos que não tem nada definido, diferença mínima de gols. Estaremos aqui fazendo a melhor da transmissão para vocês. E tem mais 1 minuto de jogo para depois entregar o prêmio de craque da partida. Olha só. Quem tá com ela é o Neguinho. Olha o Neguinho. Jogou aqui embaixo pro Esquerdinha. Esquerdinha domina. Olha só a Esquerdinha. Danadinho. Jogou pro Jefferson. Será que agora vai fazer? Deixou o goleiro no chão. Esperou alguém. Jogou no meio da área. Esquerdinha. O melhor Neguinho bateu. Pega o Gil. Sobrou com quem? Esse Gil fez chover, rapaz. Minha Nossa Senhora. O que tá acontecendo? Perdeu muitos gols. Impressionante o que o Gil fez nesse jogo, hein? Olha só o Pedrinho. Jogou aquela bola fatiada. 51 minutos, acho que o garoto vai acabar agora. Colocou. Isso. Final de jogo! Guarani 4, Salão 0. Salão agora se despede do campeonato. E o Guarani só passando para outra fase. Vai aguardar agora de camarote o Professores ou Lagoa Grande. Adilson, o cara da partida foi o Alan Pablo. Isso. A galera aqui... Fica parado, Adilson, fica parado. Aí. Eu tô procurando... Aí, fica paradinho. Isso. Marcos, tô aqui com um cara que jogou demais, principalmente a partida de hoje, viu? Alan Pablo fez o primeiro tempo muito bom. Esse segundo tempo deu vários gols pro Elias ali. Se o Elias aproveita, teria fazido uns 6 hoje. Parabéns, Alan Pablo. Excelente jogo. Você foi eleito por mais de 62% da votação do chat como o craque do jogo. Eu queria saber de você como é ter feito uma boa participação assim, no jogo e garantido esse Guarani para a próxima fase. Moça, é meio complicado para mim que tô voltando de lesão, né? Acho que até Maio sabe, mas graças a Deus foi um bem jogo e cada dia eu tô melhorando mais. É só isso aí mesmo, agradecer. Fala com ele aqui mais. Alan, tá te ouvindo. Pronto, tá me ouvindo, Alan? Ó, parabéns pela partida, jogou demais. Eu até comentei aqui que você não era de fazer gols, mas você deu tanta assistência que elas perderam tanto gol que você queria fazer o seu. Confirma aí? Verdade. O cara tá até me zoando aqui, mano. Não, parabéns, jogou muito. Valeu, obrigado. E assim, eu quero parabenizar também o Gil, e finalizando a transmissão, o Gil fez uma grande partida e foi um dos grandes destaques. Se não é ele, sairia um 7-8 aqui pro Guarani fácil. Valeu, Alan. Parabéns, boa partida para os próximos jogos, viu? Pronto, vai lá. Nilton Oliveira vai fazer. Vai lá, Nilton. Adilson, agora é com eles. Pessoal de casa, a gente agradece demais vocês terem ficado até esse momento. A gente agradece demais vocês terem ficado até esse momento. A gente agradece de coração. Amanhã, a partir das 13 horas, estaremos aqui para a transmissão de Professores de Lagoa Grande, e depois teremos Sport Tigre versus Vila Real, um jogão de bola. Parabéns às duas equipes que jogaram demais mesmo. Parabéns, Salão, por ter jogado somente na bola. Perdeu, mas perdeu na bola.